Meg, fica quieta, garota. Ei, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Margarete, passa pra cá, Margarete. E aí, meu povo? Boa noite pra vocês. Oi, Fê! Tem uma luz aqui na minha cabeça que parece aquela coisinha do anjo, né? Mas é só um... Vocês estão me ouvindo bem? Porque o áudio tava meio abafado aqui. Gente, responde se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem. Isso aí não são porteiro pra estar dando boa noite, não. Zoeira. Mas me deem um feedback aí pra eu saber se tá tudo ok. Sim. Boa. Ai, gente, olha, essa live que eu tô fazendo aqui agora, do nada, 100% aleatória. Inclusive, o Bruno tá numa live agora com a Tameia, né? E eu tô craudiando aqui a casa. Tranquei ele lá no escritório, vim pra cá pra poder conversar com vocês. Eu até pensei em adiar uma horinha a nossa live pra fazer às 9. Pra não atrapalhar o Bruno, mas aí eu já tinha avisado pra vocês, faltou comunicação no nosso casamento, entendeu? A gente esqueceu de avisar, avisar pro outro que tinha live na mesma hora, no mesmo dia, no mesmo segundo. E aí, pra não deixar vocês na mão, eu acabei fazendo assim mesmo. Gente, primeiro eu preciso dar um jeito aqui na senhora minha cachorra, porque senão ela vai tocar o terror durante a live. Meg, vem pra cá, filha. Então não vem, porra. Gente, e o tema? Alguém perguntou aqui o tema. O tema vou contar pra vocês um pouco da minha história, da minha conversão, da minha história religiosa. Não preparei absolutamente nada pra essa live, vai ser um bate-papo mesmo, bem de boas, para conversar com vocês, para contar essa história, porque eu acho que é o assunto que mais me perguntam o tempo inteiro sobre isso, sobre como foi a minha conversão, como eu deixei de ser ateia, o que aconteceu na minha vida, como foi meu encontro com Deus, se eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. Nunca tive não, tá, gente? Inclusive, se eu tivesse, eu ia ter um infarto de medo. E aí as pessoas perguntam muito sobre isso pra mim, né? Tipo, pô, conta aí como é que foi. E não era um assunto que, de fato, eu tinha a pretensão de trazer pra cá. Nunca pensei sobre isso. Nunca pensei em falar sobre minha relação com Deus, sobre a minha relação com a igreja. Eu nunca tinha pensado sobre isso, porque... de fato, o meu objetivo aqui é outro, é falar sobre outras coisas. Vocês sabem quais são essas coisas. Só que cada vez mais eu fui sentindo necessidade de compartilhar isso com vocês, né? Primeiro porque isso é parte da minha vida e parte fundamental da minha vida, parte muito importante da minha vida. Então, se eu conto pra vocês aqui do meu dia, se eu compartilho coisas da minha rotina, se eu falo sobre o meu casamento, se eu mostro as minhas relações de amizade, se eu compartilho tanto com vocês aqui sobre várias outras coisas, por que eu não falaria sobre isso? Que, de fato, foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, né? A transformação mais importante que aconteceu na minha vida. Então, eu comecei a tocar nesse assunto. E eu comecei a tocar nesse assunto falando para as pessoas o seguinte, olha, eu venho de uma falta de crença generalizada na minha vida, né? Eu era ateia, fui ateia toda a vida, eu posso dizer assim, porque mesmo quando eu seguia outras religiões antes, no passado, eu não acreditava muito naquilo, né? Era meio aquela coisa de manada, assim, eu ia na onda e tava ok. Então eu nunca tive uma relação de crença, eu nunca tive uma relação de proximidade com a igreja, com Deus. E eu vou contar tudo isso desde o começo para vocês, só tô dando uma introduzida aqui para vocês sacarem qual é o ponto onde eu quero chegar. Então quando eu comecei a compartilhar isso por aqui, eu comecei a ver que muitas pessoas
não só se interessavam pela história em si, né, para saber qual era a história, como tudo tinha acontecido, mas se identificavam com ela, porque em algum momento da vida dessas pessoas, elas também pararam de acreditar em Deus, ou elas nunca acreditaram, ou elas sempre acreditaram, mas acabaram se afastando por algumas razões. Então, depois de falar sobre isso aqui várias vezes, de maneira muito superficial, né, e ver várias pessoas pedindo e para que eu falasse mais sobre isso, para que eu explicasse mais qual é a minha história, como foi que tudo aconteceu, eu falei, pô, então beleza, farei isso, né, vou fazer isso. E aqui estou. Aviso para vocês que isso aqui não vai ser uma live sobre teologia, sobre filosofia cristã, sobre a história da igreja e por que isso não, e por que não aquilo, não vai ser. Essa live é para contar a minha história, a minha experiência pessoal, o caminho que eu trilhei, entendeu? Então, o objetivo aqui é esse, não tem absolutamente nenhuma base teórica, nenhuma coisa técnica por trás de nada disso. Todo o meu sentimento, sou eu, é a minha história que eu vou conversar com vocês de maneira muito despretensiosa. E, enfim, é isso. Vamos lá então, né? Contando pra vocês como tudo começou. Eu preciso primeiro, né, antes de tudo, explicar como era a minha relação familiar, quer dizer, como era a relação da minha família com Deus e com a igreja. Eu não venho de uma família de pessoas muito religiosas. Eu até brinco falando que a minha mãe ela é super ecumênica, para não dizer que é alguém sem personalidade que vai para onde chamar, entendeu? Então, o que acontece? Apesar de ser muito temente a Deus, né? Minha mãe é uma pessoa cristã, acredita muito em Deus. A minha família, e aí eu falo mãe, pai, avós e primos e todo o resto, nunca foi muito religiosa, nunca foi muito de frequentar a igreja. A gente era aquela família que ia para a igreja em batismo e casamento dos outros, assim, a gente nunca foi de frequentar. Então eu nunca tive essa coisa muito presente na minha vida, né? E o que aconteceu? Quando eu era pequenininha, assim, acho que nas primeiras séries, né, da escola, eu fui estudar num colégio adventista. E por que um colégio adventista? Porque era um colégio próximo da minha casa, no bairro onde eu morava, lá em Recife. Para quem tá aqui e não sabe, eu sou de Recife, morei lá a minha vida inteira. E era uma escola razoável, né? Era uma escola boa, tinha um ensino ok, né? Não era o melhor ensino da cidade nem de longe, mas era um ensino ok. E o meu pai e o meu tio, né, o irmão do meu pai, tinham estudado nessa escola por muito tempo. Então, havia ali uma referência de que aquela escola era uma escola boa. E, de fato, era uma escola bem bacana, assim. Então, eu fui estudar na escola adventista. E, obviamente, faz parte do ritual, né, do dia a dia, da rotina de uma escola cristã, você frequentar a igreja, né? Então, eu lembro que toda terça-feira, antes da aula ou depois da aula, não sei, a gente ia pro culto, né? Que na igreja adventista culto, né? E eu ia pro culto assim, tenho que ir, não tenho muito o que fazer. É isso aí, vamos nessa. E eu achava super legal, por quê? Porque a gente cantava, eu ficava conversando com os meus amigos, né? Tava toda a turminha da minha sala, então era legal, assim. Era melhor do que estar estudando matemática, português e história. Esse é o grande ponto. E aí a gente ia para o culto toda semana, né? Algumas vezes na semana, alguma vez na semana, eu não lembro. E, como vocês sabem, se não sabem, na igreja adventista, né? Na igreja adventista do sétimo dia, a sexta-feira, a partir das 4 da tarde, até o sábado é guardado por eles, né? E então, era sagrado. E aí, como eu estudei à tarde por muito tempo, né, no período da tarde, eu achava maravilhoso, porque
Em dias normais, a aula acabava às 5h30 da tarde e nas sextas-feiras acabava de 3 e pouca da tarde, ou seja, eu tinha muito mais tempo livre. E eu ficava feliz da vida, porque eu conseguia chegar em casa a tempo de assistir Malhação. Olhem só. E eu adorava estudar em escola adventista por isso, porque tinha essa coisa do sábado ser guardado, da sexta-feira no final da tarde também. Enfim, tudo isso para dizer o seguinte: apesar de ter estudado muito tempo em escola adventista, eu estudei nessa escola, eu acho que 10, 11 anos da minha vida. Foi muito tempo, né? Foi boa parte, foi metade, na verdade, de toda a minha vida escolar, porque eu estudei lá todo o ensino fundamental e no ensino médio eu fui para outras escolas. Aí eu mudei bastante de escola, inclusive outras escolas cristãs. Mas o que acontece? Apesar de ter estudado muito tempo em uma escola adventista, eu não sentia, né, assim, sei lá, é complicado dizer isso, que eu sei que tem muita gente comentando aqui que é adventista, e eu, por favor, não tô falando isso pra ofender ninguém, tá? Longe de mim. Eu não sentia aquilo ali tocar meu coração, sabe? Não tocava, ponto, não tocava. Eu ia muito mais pela diversão do que por qualquer outra coisa. Ao mesmo tempo, paralelamente a isso, na minha casa, minha mãe, apesar de ser batizada na igreja católica, como eu falei, não era alguém que frequentava a igreja regularmente. Ninguém era católico de verdade, todo mundo era aquele católico não praticante, que é uma coisa que não existe. Mas todo mundo era meio, a gente é católico, mas só na hora que perguntam, porque na prática ninguém é católico coisa nenhuma. Mas por essa razão, por a gente ter sido batizado na igreja católica e por, enfim, ser o habitual mesmo, minha mãe queria que eu que eu fizesse a primeira Eucaristia na igreja católica e que depois fosse crismada na igreja católica, né? O batismo, a primeira Eucaristia, a crisma, tudo bonitinho na igreja católica. E aí eu falei, beleza, tranquilo. Então eu fui batizada na igreja católica pela minha amada madrinha, que Deus a tenha, que faleceu há 2 anos, e pelo meu padrinho, muito tarde, né? Eu acho que eu fui batizada com uns 7 anos, 6, 7 anos por aí, ou até mesmo um pouco mais. Se eu falar data e números aqui, ignorem, porque vai ser tudo aleatório, que eu não lembro de nada. Mas eu fui batizada tarde, eu já era uma criança grandinha. Eu tenho fotos desse dia, eu inclusive vou recuperar para postar para vocês. E aí, eu fui batizada na igreja católica e, apesar disso, também nunca frequentei a igreja católica. Só para vocês entenderem, eu fui batizada na igreja católica enquanto eu estudava em escola adventista, tá? Então, assim, eu tava na escola, pra vocês verem como o negócio é o católico de IBGE, né? É aquele pessoal que nada a ver, porque assim, minha mãe queria que eu me batizasse na igreja católica, ao passo em que permitia que eu estudasse numa escola adventista. Loucura. Mas, enfim, me batizei na igreja católica, um pouco mais velha, como eu falei, uma criança já. Gente, só um segundo que a Margarete tá... Margarete! Gente, só um segundo que eu preciso... Vocês não saiam daí, tá? A Margarete tá comendo tudo aqui. Minha filha, você tá fazendo o que aí, garota? Gente, a cachorra tá detonando a minha mesa. Bom, enfim, desculpa aí. O que acontece? Então, eu me batizei na igreja católica, mas eu nunca tive interesse em conhecer a igreja católica, nunca tive interesse em frequentar a igreja católica e também nunca tive interesse em estar na igreja adventista, apesar de estar muito mais próxima da igreja adventista do que da igreja católica, por razões óbvias, como eu já falei aqui. Então, só que, mais uma vez, por uma insistência, não insistência, porque eu confesso que minha mãe nunca insistiu, mas por uma influência dela mesma, ela queria que eu fizesse todo o negócio bonitinho na igreja, né? Não, você batizou, agora você vai fazer a primeira Eucaristia, depois você vai crismar, você vai fazer tudo certinho, porque é assim que tem que ser. E eu, mãe, não, que saco, não quero fazer isso, pelo amor de Deus, enfim. Ela falou, não, você vai fazer sim, e tem que fazer, minha filha, você não pode, mais uma vez, é o católico de IBGE que fala, não, você não pode crescer sem a sua crisma, não pode, porque aí é pecado. Todo o resto não, mas crescer sem crismar a criança tá errado.
E aí, o que aconteceu? Minha mãe insistiu para eu fazer a catequese, né? Para fazer as aulinhas da catequese que eu estou fazendo hoje, mas ainda vou chegar nessa parte. E aí eu falei, mãe, dá licença. Meg! E aí eu falei, mãe, dá licença, não vou fazer catequese, pelo amor de Deus. Sem condições, né? Eu não quero fazer. E aí, nessa época, eu acho que eu tinha uns 9 anos, 10 anos, por aí. Minha mãe insistiu, eu falei que não ia fazer. Gente, eu tô um pouco desconcentrada, porque a Meg realmente tá perturbando aqui. E eu tô com um olho no padre e o outro na missa. Um olho no padre e o outro no capeta. Enfim, aí o que acontece? Gente, eu não vou tirar comentário nenhum. Vocês aprendam a ser civilizados. Aqui não tem nenhuma criança de 4 anos pra ficar pedindo pra eu tirar comentário. Vocês prestem atenção no que eu tô falando e ignorem o que tem aqui, pelo amor de Deus, né? Voltando ao assunto. Então, ela insistiu pra eu fazer. Eu falei que não queria e tudo mais. Ela falou, você vai fazer sim, você tem que ir. Porque é importante isso pra gente. Seu irmão fez, né? O teu irmão mais velho, pra quem não sabe. E ela, você tem que fazer, é importante e tudo mais. Eu falei, tá bom então, beleza. Aí, eu fui uma vez pra aula da catequese na igreja. Quem é de Recife aqui vai saber. Igreja de Santo Antônio, fica lá no bairro do Arruda, por trás do campo do estádio de Santa Cruz. Não que interessa, mas eu lembrei agora. E aí eu fui fazer eu fui pra aula da catequese lá. Cheguei lá e eu achei aquilo insuportável. Falei, não, pelo amor de Deus. E eu fiquei muito indignada, gente, porque a aula da catequese, que se eu não me engano era aos sábados, caía justamente na hora que passava um desenho que eu amava no Cartoon Network. E eu ficava indignada porque não queria, o desenho passava durante a semana, eu lembro bem disso. Só que era na hora que eu tava na aula da escola, então eu só conseguia assistir aos sábados. E justamente nesse horário minha mãe queria que eu fosse fazer a danada da catequese. Eu falei, não vou não. E aí fui esse dia assistir uma aula com ódio no coração, assim, entediadíssima. Lembro que a professora da catequese era chata pra caramba, era minha prima, Dani. Love you. Mas enfim, a minha professora era minha prima da catequese e era chata, ela era muito chata ensinando. E eu não queria estar ali, eu não queria assistir, eu não tava afim. E foi insuportável. Eu falei, que saco, eu não quero aprender isso. E como eu já vinha, já estudava numa escola adventista, desculpa, eu já sabia mais ou menos o negócio. Então não preciso estar aqui para aprender, gente. Que saco fazer aula para aprender sobre Jesus. Eu não quero aprender sobre Jesus. Eu quero assistir meu desenho no Cartoon Network, pelo amor de Deus. Então, eu tive uma brilhante ideia. Essa história é fantástica. Queria muito que minha mãe estivesse assistindo essa live para ela poder confirmar isso para vocês. Porque, assim, parece brincadeira. Gente, eu não lembro qual era o desenho, pelo amor de Deus. Foco! Caramba! Parece que eu tô falando com um bando de Jardim 2 aqui. Enfim, eu fui pra aula muito indignada. E aí eu tive uma brilhante ideia antes do sábado seguinte, né? Que era a minha próxima aula. Falei, caramba, minha mãe não vai deixar eu não ir, né? Se eu disser pra ela que não vou, ela vai ficar pé da vida, porque ela quer que eu vá. Então eu já sei, eu vou tramar um aqui. E fiquei a semana inteira pensando nisso. Quando chegou no bendito sábado, a minha mãe falou, vamos pra aula da catequese. Me colocou dentro do carro e me levou lá pra igreja de Santo Antônio pra a minha aula. Cheguei lá, vocês não vão acreditar no que eu fiz. Gabi, minha amiga que tá aqui, Gabi é minha amiga há muito tempo. Essa história é verídica. Eu vou pedir pra minha mãe contar qualquer dia, porque é muito melhor ela contando, porque ela conta com ódio no coração, né? Pela cena que eu armei. Então, o que aconteceu? Eu cheguei na igreja e eu falei assim, gente, eu tenho uma ideia, assim, eu já sei como fazer, porque eu não quero ficar aqui. Eu preciso dar o fora, eu quero voltar pra casa pra assistir o meu desenho. Aí, gente, vocês não vão acreditar. Eu entrei na igreja e comecei a fingir. Gente, eu sou uma excelente atriz, vocês não têm noção. Comecei a fingir que eu tinha acabado de receber. Gente, olha que horror. Olha a cabeça da criança. Pra quem tá aqui e não sabe, eu já contei muita história minha de quando eu era criança. Eu não era os pés da besta, não. Eu era a besta inteirinha. Os pés é pouco. Eu era o capeta quando era criança. Então,
A minha mãe se via doida comigo. Eu tenho dó da minha mãe. Apanhei muito. Apanhei que nem uma desgraçada. Mas foi pouco perto do que eu tanto azucrinei o juízo da bichinha. Voltando ao assunto, cheguei na igreja e falei, já sei, eu vou fingir que eu recebi uma entidade aqui, o demônio, e vou sair correndo na igreja, gritando e fazendo voz de exorcista. Vocês assistiram o Exorcista, né? Então, vocês devem saber. E eu lembro que na época eu tinha assistido aquele filme há pouco tempo. Então eu tava com todo o esquema na cabeça. Eu adoro filme de terror, né? Todo mundo tá aqui sabe. Então eu falei, não, é isso. Aí eu fui, Fanny tá aqui, outra amiga de infância falando que eu era o capeta. É real, gente. E aí eu entrei na igreja e falei, não, a hora é agora. Quando minha mãe virou assim que perdeu, se distraiu, eu comecei a correr na igreja, gritando, como se eu estivesse com o demônio dentro de mim. Ai, Jesus me perdoa. Mas eu fiz isso, gente, fazer o quê? Já me arrependi. E aí eu comecei a gritar e fingindo que tava virando o olho, querendo virar o pescoço. E a minha mãe, gente, tadinha. A minha mãe desesperada, com vergonha, mas ao mesmo tempo com medo, achando que eu realmente estava com alguma coisa. Então, assim, ela ficou muito apreensiva. Só que depois, minha mãe me conhece, né, gente? A minha mãe, ela sabe melhor do que qualquer pessoa quem é a peça que ela colocou no mundo, né? Quem pariu o Mateus, que embale, que conheça. Então ela sabe quem sou eu. Quando a gente saiu da... Aí não, é a melhor parte, né? Nisso eu correndo lá, louca. Vem o padre, coitado, os bichinhos, nem andava direito, velho. Lá vem o padre com água benta jogando em cima de mim, gente. E eu fazendo, tipo, fingindo que tava com... Eu tô morta de vergonha de contar isso aqui, mas é real. Então, eu fui essa pessoa naquele momento. Quando a gente saiu da igreja, eu não aguentei. Eu acho que eu entrei no carro e eu comecei a rir. Gente, vocês não calculam, vocês não fazem ideia, não, vocês não conseguem não vão conseguir fazer ideia da surra, da coça que eu levei da minha mãe quando cheguei em casa. Vocês não, porque quando ela sacou o teatro, e assim, a bichinha triste, apreensiva, achando que eu tava com alguma coisa, já ligando pro meu pai, essa menina tá com um demônio no couro, eu dei tudo pra essa menina, eu eduquei essa menina de um jeito, e não sei o que, não deixei faltar nada pra ela, e a menina tá com um demônio no couro, João! Coitada. Aí eu não aguentei, gente, o personagem foi embora, eu comecei a rir, e aí ela falou, Mariana, você tava me zoando? Você tava fazendo sacanagem comigo, você tava tirando onda com a minha cara, como a gente fala lá em Recife. Falei, não, de jeito nenhum. Só que assim, com vontade de rir, né? Aí ela falou, tá bom. Chegar em casa, o famoso chegar em casa a gente conversa. Aí, cheguei em casa, né, gente? Nunca foi tão rápido o caminho da casa, da minha igreja pra casa. Nunca foi. E aí, chegamos em casa, subimos. Eu morava em apartamento nessa época. Gente, mas eu apanhei... Tá de brincadeira não, você não tem noção. Mas eu apanhei muito mesmo. E ela falou, nunca mais na vida você brinque com isso. Você tá me ouvindo? E assim, eu tinha um medo da minha mãe, que você não tem... Até hoje eu tenho, tá? Porque minha mãe, ela é triste. Ô, bichinha, tá? Se ela estiver assistindo isso aqui, ela vai ficar chateada. Mas depois ela vai ver, então ela vai ficar chateada do mesmo jeito. Mãe, te amo, você sabe. Mas você era triste mesmo. E aí, o que aconteceu? Eu apanhei muito, ela liga pro meu pai, essa menina, eu vou botar essa menina no colégio interno, ela vai morar com você, que meus pais são separados, né? Enfim, foi um episódio muito triste da minha infância, um episódio engraçado. Só que aí, gente, lembram lá no começo, como eu falei, quando eu falei que a minha mãe, ela era meio ecumênica? Pois então, a católica, né? Católica do IBGE, a senhora minha mãe, que me levou para a igreja para fazer aula de catequese, depois que eu fingi que tava com o demônio no corpo, no dia seguinte, ela foi na vizinha, que tinha uma porra de um terreiro de macumba, juro por Deus, e pediu um banho lá pra vizinha, um negócio com chá com flor de arruda, com sal grosso, com não sei o que lá, e falou, vou dar um banho nesse negócio dessa menina, que essa menina não tá inconsciente, essa menina tá doida. Tem alguma coisa errada com essa menina, tem uma possessão dessa menina aí que nada justifica. Aí minha mãe foi lá no terreiro da vizinha, trouxe uma garrafa PET de Coca-Cola de 2 litros, com arruda, sal grosso, os quatro que você imaginar. E aí, chegou em casa, né? Venha cá,
Entre no banheiro agora, tire a roupa. Eu falei, o que eu fiz, gente? Pelo amor de Deus. Entre no banheiro, tire a roupa. E eu assim, desesperada. Depois não queria tirar, né? O que tá acontecendo aqui? Pois a bichinha, rapaz, tirou minha roupa assim, no ódio. E começou a jogar um negócio de água com coisa de arruda em cima de mim. E eu fiquei com mais raiva ainda, gente. Então assim, se eu já tava com... Falando sério agora, se eu já tava com todos os receios do mundo, né, de ir pra igreja, de ter qualquer tipo de aproximação com Deus ou com qualquer outra religião, a minha mãe frustrou todos o resto, o fio que existia ainda, a esperança que existia ainda de que um dia eu pudesse ter alguma religião, né? E aquilo ali foi um saco, assim, eu fiquei pé da vida. Eu falei, pô, por que ninguém entende? Na minha cabeça era assim, por que ninguém entende que eu só quero ficar em casa vendo TV? Depois, quando eu crescer, que eu tiver adulta, né, que eu tiver consciência das coisas, se eu quiser seguir, né, na igreja adventista, ou na igreja católica, ou no terreiro de macumba da vizinha, deixa que eu escolho. Que coisa chata ficar enfiando o negócio na minha cabeça. Aí beleza, agarrei um ódio, nunca mais eu fui. Continuava estudando em escola adventista. Aí, gente, vocês devem imaginar que naquela época eu não tinha personalidade nenhuma, a influência da minha mãe também. Aí eu ia pra igreja, né, na adventista, por causa da escola, tinha que ir. E aí eu me apaixonei por essa história é maravilhosa. Me apaixonei por um piá da minha sala, né, que era adventista, que Mateus, o nome dele, inclusive ele tá noivo de uma amiga minha hoje. A gente se conhece até hoje, claro, ninguém deixa de conhecer ninguém, mas a gente tem contato. E eu me apaixonei pelo menino, e eu falei, não, vou virar adventista. Claro, lógico, eu quero ficar perto do menino. Aí o menino ia pra igreja todo santo sábado, né, tava lá no culto. Aí o que eu fiz? Vocês imaginam? Me batizei na igreja adventista. Gente, eu sou muito sem noção, eu era muito sem noção. Fui lá, me batizei na igreja adventista. Foi assim, um show de horrores, né? Minha mãe não foi pro meu batismo, ninguém foi pro meu batismo. Na verdade, um tio meu que era adventista, que foi aquele tio que eu falei, tio Alvinho, que era irmão do meu pai, que tinha estudado na escola adventista. Ele era adventista, ele é adventista até hoje, inclusive. E aí ele foi a única pessoa que foi pro meu batismo. Porque ninguém foi, assim, claro, ridícula, né? Eu ficava nessa loucura, ninguém tinha que ir mesmo, não. Me batizei na igreja adventista e aí nunca fui pra igreja depois do batismo. Saí do batismo com a cara lavada, literalmente, né? E falei, sábado que vem eu volto. Nunca mais voltei. Juro por Deus, nunca mais fui na igreja. Eu devo ter ido uma vez, assim, quando teve alguma celebração, mas eu não frequentei, mesmo. Depois disso, gente, eu meio que larguei de mão o negócio. Eu saí da escola adventista, eu fui estudar em uma outra escola, que era uma escola maior, uma escola bem melhor, não era uma escola cristã, então eu meio que me desapeguei disso. E aí na minha adolescência, né, com 14, 15 anos, não, um pouco menos, assim, 13 para 14 anos, aí a gente entra naquela coisa da rebeldia, né, porque Deus não existe, vou ler Nietzsche, vou ler, sei lá, Carl Sagan, vou ler Dawkins, vou ler essa galera toda aqui. Não entendia era nada, pirralha, não sabia juntar um lé com cré, mas estava lá jurando que não, porque eu sou ateia. E comecei a bancar até a zona, né? E fiquei nessa. Só que depois de um tempo, na medida que eu fui amadurecendo, eu parei de ser uma ateia militante, né? Enfim, e eu comecei a perceber que, de fato, o que me definia como uma pessoa ateia era o simples fato de que eu não tinha fé. Eu falava, cara, se eu parar pra pensar aqui, se Deus existe, não, eu acho que não. Jesus foi uma pessoa qualquer que veio aqui em algum momento da nossa história. É isso. Eu não tenho fé, eu não acredito. E eu ficava meio que tentando acreditar. Eu falava, não, peraí, tem que ter um sentido nisso aqui, tem que ter uma lógica. E eu falava que não tinha, pra mim não tinha, eu não acreditava naquilo, não fazia sentido pra mim. E eu seguia assim. E comecei a fazer muitas leituras que embasavam. Era, Felipe, calma aí, eu tô falando que eu era ateia, tá? Não tô dizendo que eu era agnóstica, eu vou explicar a razão. Eu sei o que eu era, fica tranquilo. Então o que acontece? Eu comecei a estudar mais sobre aquilo e comecei a confirmar cada vez mais
que aquilo não existia, né? Que Deus não existia. Falando, claro que Deus não existe. Deus existe por quê? Porque a gente vive aqui nesse universo? Então, mas e a aleatoriedade da vida, né? E as coincidências? Elas existem. E o acaso? E o Big Bang? Enfim, toda aquela baboseira, né? Mas eu fiquei nessa. Então, eu me posicionei assim por muito tempo. Não acredito em Deus, tenho certeza que Deus não existe e tenho certeza que todos vocês que acreditam são um bando de idiotas. Porque como é que pode vocês acreditarem numa coisa que vocês não estão vendo? Eu era muito dessa vibe de tipo, se eu não vejo, eu não acredito. Aí quando eu vejo, eu continuo não acreditando. Mas enfim, eu pensava muito assim, pra mim não faz sentido, né? Pra mim não faz sentido mesmo, assim, não acredito, não acho que exista, então seguirei assim, em paz comigo. Por um tempo, eu vivi muito tranquila com esse rótulo, né? Por muito tempo eu vivi muito de boa, assim. Sempre que me questionavam, eu falava, não acredito em Deus, sou ateia. E nessa mesma época, o meu irmão, que eu falei pra vocês, o mais velho, também estava na mesma pegada que eu. Eu e meu irmão, nós somos 3 anos, quase 4 anos. Ele é quase 4 anos mais velho que eu. É pouca coisa. E a gente sempre foi muito próximo, eu e meu irmão. A gente sempre foi muito, muito amigo. E a gente pensou sempre muito parecido, né? Em absolutamente tudo. Em questões sobre política, sobre religião, enfim. E a gente tinha muita afinidade nesse sentido também. Então, um ficava dando um certo tipo de suporte pro outro, sabe? Tipo assim, vamos conversar sobre isso, como é que você se sente? Eu não acredito, eu também não. Então a gente ficava nessa, a gente trocava leituras, né? Meu irmão lia um livro, passava pra mim, lê esse aqui que é bom. Aí eu lia. E a gente ficou nessa por muito tempo, sem que isso incomodasse a gente de alguma forma. Só que a vida, gente, é muito doida, porque você vai ficando adulto, você vai amadurecendo um pouquinho mais, algumas coisas vão acontecendo e você vai começando a questionar não os outros e não aquilo que está fora de você, mas aquilo que está dentro. Sejam as suas crenças ou as faltas de crença que você tem, né? De crenças. Então, eu já comecei a ficar pensando assim, mas será? Quando bateu aquele será, foi que eu vi que o negócio não era bem como eu achava que era. Ou melhor, como eu tinha certeza que era, que esse é um problema. Então eu parei e pensei assim, será que eu tô certa? Será que essa maneira que eu enxergo as coisas é a maneira que realmente faz sentido? Será que é assim? Será que é desse jeito? E eu comecei com esse monte de será na minha vida. E eu comecei a me questionar mesmo, e questionar absolutamente tudo à minha volta. E tive muito essa conversa com o meu irmão também. E aí o meu irmão, ele seguiu ateu por mais tempo que eu, tá? Só pra vocês, só a título de informação. Mas aí, como eu falei que a vida é como disse o Rasta aqui, a vida é um Corsa rebaixado, sem ar-condicionado e vidro fumê, a gente vai se surpreendendo. Algumas coisas, muita gente pergunta, tudo isso aqui que eu falei pra vocês foi só uma introdução para chegar no que eu queria de fato. Muita gente pergunta pra mim se houve um ponto de virada, se teve um momento da minha vida, se teve uma chave que virou na minha cabeça, se eu tive uma experiência com Deus que fez com que eu mudasse o meu posicionamento, que eu mudasse a minha crença. E sendo muito honesta com vocês, e claro, comigo mesmo, não teve uma chave, não teve um acontecimento específico, não teve nada disso. O que teve foi, eu me dei por vencida. Eu me convenci, sabe? Eu falei assim, gente, só um segundo, eu preciso de novo ver a Mary. Filha, vem cá. Olha, vem cá. Senta aqui. Senta aqui. Vamos pro colo da mamãe? Eu não aguento essa cachorra não, gente. Olha aqui. Diga, oi, pessoal.
A minha mãe tá aqui conversando e me deixa sozinha. Aí eu vou tocar o terror. Enfim, fica quieto. O que aconteceu? É difícil me concentrar, gente. Você sabe que eu tenho déficit de atenção, né? Então eu fico aqui meio que tentando prestar atenção no que eu tô falando pra não perder o foco. Mas aí eu fico ouvindo ela roendo a minha cadeira. Eu lembro quantos R$ 1.000 essa cadeira custou e aí não tem concentração que chegue. Voltando ao assunto. Onde é que eu tava mesmo? Lembrei. Várias coisas aconteceram na minha vida, né? Não teve uma virada de chave, não teve um momento assim decisivo, não teve nada. Eu me dei por vencida. E como é que isso aconteceu? Aconteceu porque a partir do momento que eu comecei com os meus será que o que eu penso é de fato o que é? Será que eu tenho razão no meu posicionamento? Será que é isso mesmo? Então eu comecei a perceber que não era, que eu estava subestimando Deus e estava me superestimando. Vocês conseguem entender? Eu me achava muito superior. Falava assim, ai gente, claro que Deus não existe. Sério, você acha? Claro que não, como é que vocês acreditam nisso? Então eu meio que fiquei nessa por um tempo, até que as coisas mudaram bastante nesse sentido. E aí, como eu falei, eu vou falar do meu irmão, vocês se acalmem aí. Não que ele seja o assunto dessa live, mas eu falarei dele. Infelizmente, eu acho que ele não tá aqui assistindo, mas falarei dele. O que aconteceu? Quando eu tinha... As histórias que eu vou contar a seguir são histórias muito tristes, né? Mas foram momentos que me fizeram rever muita coisa na minha vida. Tanto com relação a mim mesma, a minha relação com a minha família, como a minha relação com Deus. Uma relação que não existia, né? Mas que passou a existir. Então, o que aconteceu? Quando eu tinha 18 anos, eu tinha acabado de fazer 18 anos, eu perdi o meu avô materno, o pai da minha mãe. Ele faleceu de cirrose, ele bebia muito e acabou desenvolvendo uma cirrose e morreu. Só que como tudo aconteceu, é que é uma história foda. Nunca contei isso pra ninguém, essa live vai ficar salva aqui. Eu vou pensar se eu vou deixar essa live salva, mas acho que sim. Porque é uma história muito, muito íntima, assim, é uma parte da minha vida que somente as pessoas muito próximas sabem. E eu nunca comentei isso com ninguém. E tô aqui falando para quase 2.000 pessoas ao vivo. Mas o ponto é que eu sempre fui muito apegada aos meus avós maternos, porque meu irmão sempre foi muito apegado aos meus avós paternos, né? Minha mãe era basicamente a segunda mãe do meu irmão, porque a primeira mãe era minha avó, a mãe do meu pai. Então, ele tinha muita proximidade com os meus avós paternos e eu tinha muita proximidade com meus avós maternos. A minha família, por parte de mãe, é uma família muito grande, né? Meus avós tiveram 7 filhos, tiveram muitos netos, eu acho que são quase 40 netos, muitos bisnetos, então é uma família muito grande. E a gente sempre se reunia, todo mundo, né? A gente sempre teve o hábito de se reunir todo mundo, uma vez na semana ou até mais, na casa dos meus avós. E era toda a família inteira, né? Era aquela algazarra, pai, tio, avô, mãe, primo, bisneto, neto, todo mundo, um monte de criança, um monte de remelento correndo de um lado pro outro com a fralda cagada. Era assim, era uma algazarra. E obviamente, apesar de ter muita briga, né? Porque toda família tem, obviamente, família é isso mesmo. A gente tinha essa relação, né? De proximidade, a gente sempre foi muito próximo. Então, eu sempre fui muito próxima da minha família materna, que era com quem eu passava mais tempo, né? Os meus avós, por parte de mãe, eles moravam numa casa grande, onde eu ficava sempre as minhas férias inteiras lá, né? Passava minhas férias com os meus avós, então minhas primas também iam. E era maravilhoso, assim, era muito legal. Então eu sempre tive muita proximidade com os meus avós. Só que o meu avô, ele sempre bebeu muito, né? Meu avô era alcoólatra. Então, ele sempre chegava na casa da minha avó, já assim, no final do dia, bêbado, obviamente.
ia assistir a TV dele na sala, não tinha muito contato. Mas ele sempre era uma pessoa muito agradável de conversar, né? Todo velho é legal de conversar, né, gente? Eu sempre falo isso para as pessoas, conversa com os velhos, porque os velhos já viveu tudo. Eles têm tanta coisa para contar que vocês não fazem ideia. E aí eu adorava conversar com meu avô. E meu avô, ele era completamente fissurado em jornal. E ele era mais fissurado ainda na organização do jornal dele. Então, ele deixava as pessoas lerem o jornal dele, mas terminou de ler, você tem que dobrar o jornal exatamente do jeito que ele queria que fosse dobrado. Se você não dobrasse, ele ficava muito puto. Então, ele chegava na casa da minha avó, ele lia o jornal dele, tirava o cochilo dele no sofá, assistia a TV dele, e eu sempre ficava lá mexendo no jornal. Um belo dia, eu lembro que eu virei pro meu avô e falei assim, porque obviamente eu era a única dos 3 milhões de netos que ele tinha, que ficava fuçando o jornal, porque que criança vai ficar olhando o jornal? E eu gostava de pegar o jornal, gostava de ler o jornal. E uma vez ele perguntou pra mim, por que você fica lendo esse jornal? E meu avô, ele era muito bruto, vocês não têm noção. Então ele já falava assim, né? Vocês imaginam a quem eu puxei, de onde vem essa personalidade assim, bem doce, só que não. Então o que acontece? O meu avô, ele era bem bruto, era o famoso seu Lunga, né? Ele dava aquelas respostas assim, bem afoitas. E ele falava, por que você fica lendo meu jornal? Que já viu criança ler jornal? Aí uma vez eu virei pra ele e falei assim, vô, eu gosto de ler o seu jornal porque eu quero ser jornalista. E ele falou assim, você é jornalista? Eu falei, pra trabalhar na Globo. Meu avô já odiava a Globo, tá, gente? Pra trabalhar na Globo, eu falei, não, vô, não tem só a Globo. Posso trabalhar em vários lugares. E eu gosto do jornal impresso, então eu queria trabalhar em redação de jornal impresso. Eu falei, não, minha filha, que isso? Você é uma menina tão bonita, tão jovem, vá fazer uma coisa digna na sua vida. Juro por Deus que ele falava isso. E aí, eu sempre tinha essa conversa com ele, eu sempre falava muito com ele sempre dava muito conselho. E a parte engraçada, meu avô, ele era ateuzão raiz, sabe? Do tipo que se você falasse de Deus, ele zoava você. Ele tirava onda da sua cara. E, ao mesmo tempo em que ele era ateuzão, se você chegasse lá e não pedisse a bênção a ele, ele ficava puto. É um negócio assim, que ninguém vai entender, né? Mas esse era o ponto. Então a gente chegava lá, benção, avô, e ele falava, Deus abençoe. Mas ele não acreditava em Deus. E aí, era assim, né? A gente tinha uma relação muito bacana e tudo mais. Gui, eu tô quase acabando o horário da live, mas eu vou ficar aqui, tá, gente? Vocês fiquem aí conversando comigo. Meu avô, que bebia muito, um belo dia ele ficou muito doente e foi pro hospital. Isso eu já era adulta, né? Como eu falei, eu já tinha 18 anos, já adulta, assim, entre aspas. Era um ano que eu tava fazendo vestibular. E eu precisava estudar pro vestibular. Eu tava fazendo Enem na época, foi o primeiro Enem que eu fiz, e último, e único. E aí, ele precisou ficar internado. E apesar da família ser desse tamanho, como eu falei pra vocês sabem como é a família, né? Família é aquela coisa que tá ali todo dia, mas na hora que você precisa, todo mundo corre. Todo mundo tem uma coisa mais interessante pra fazer. E não era diferente da minha casa. Então, Meg, porra! Eu falando de Deus aqui, tu me tirando do sério. Voltando. Desculpa, deu um perdão. Gente, eu não consigo me concentrar com esta cachorra aqui tocando o terror. Ô, Meg, o que é? Caramba! Não dá não, gente. Meu avô ficou muito doente, descobriu que tinha uma cirrose e foi internado várias vezes por causa da cirrose. E todas as vezes que ele precisava ser internado, eu sempre ficava com ele no hospital. Eram poucas as pessoas que se demonstravam disponíveis para ficar com meu avô no hospital. Eu era uma dessas pessoas, porque eu pensava assim, pô, meu avô tá doente no hospital, ele precisa de alguém para ficar com ele, e eu não vou ficar aqui pensando que, mas eu não quero dormir no hospital, tenho que ir. Paciência, então eu vou. Então todas as vezes que ele estava no hospital,
eu dormia lá com ele. E uma vez foi a última, né? Teve um dia que foi o último dia. E nesse dia foi muito engraçado, porque eu lembro que eu tinha dormido com... Caramba, gente, não dá, sério. Meg, caramba, para! Ela tá indignada com o livro que tá ali em cima. Você quer ler o livro? Leia o livro! Só não coma. Gente, não dá, eu não consigo me concentrar, como é que pode? O Bruno tá fazendo uma live, gente, não dá, não tem condições. Voltando ao assunto. Eu sei que achei uma bolinha, essa bolinha vai me salvar. Toma, filha! Pega! Aí, gente, coitado. Me dá aqui a bolinha. Voltando. Meu avô ficou internado várias vezes. E numa dessas vezes em que eu sempre ficava com ele, foi a última vez. E nesse dia foi muito doido, porque eu tinha dormido no hospital com ele um dia antes, ele ficou vários dias no hospital. E meu avô ele era um paciente que dava muito trabalho. Ele arrancava o acesso do soro, ele não queria ficar com o oxigênio, ele dava muito trabalho, ele era um velhinho bem carrancudo, né, como eu falei aqui pra vocês. E poucas pessoas tinham paciência com ele, né, justamente por isso, porque ele dava muito trabalho. E eu era uma das pessoas que eu não tinha paciência, mas eu fingia que tinha. Você sabe que eu não tenho paciência nenhuma, né? Então, eu fingia bem, mas eu ficava lá com ele numa boa, então... Me tirava do sério, me irritava, ele dava trabalho, ele queria bater na gente, ele xingava, mas eu tava lá. E aí eu lembro que nesse dia foi muito engraçado, porque eu tinha dormido com ele um dia antes no hospital, e no dia seguinte, como eu já tinha ido no dia anterior, obviamente outra pessoa iria no meu lugar, né? Um tio, um primo, quem quer que seja. Só que aí era uma sexta-feira, e como não tinha pandemia na época, ninguém ficava em casa, né? Então minha avó, tadinha, que já tem 90 e poucos anos, 93 anos, saiu ligando pra todo mundo. Olha, preciso de alguém que possa ficar com seu avô no hospital, porque ele não tem quem dormir com ele lá hoje. E todo mundo dava uma desculpa, assim, todo mundo não podia ir. Ai, não posso porque eu tenho um filho. Ai, não posso porque eu tenho uma festa. Ai, não posso porque... Enfim, todo mundo tinha a sua desculpa lá. Não vou entrar nesse mérito. Deve ter uns primos aqui me assistindo, eles vão ficar todos com raiva de mim, mas eles sabem que isso é verdade, porque eu já falei pra eles, né, ao vivo, coisa. Mas a questão era essa. Então, o que aconteceu? A minha avó me ligou e falou assim, minha filha, eu não queria te pedir isso. Gente, eu não tenho paciência. Sério. Aqui a bolinha, filha. Toma. Vocês precisam ver como ela tá. Enfim. A minha avó me ligou e falou o seguinte, eu não queria te pedir isso, porque eu sei que você já foi ontem ficar com seu avô, você deve estar cansada, porque assim, meu avô não tinha, quer dizer, ele tinha plano de saúde, né, mas não tinha um plano de saúde bom, então eram hospitais muito ruins, assim, você dormia sentado numa cadeira de plástico, bem desconfortável, não tinha nenhum conforto, mas enfim. E aí... minha avó me ligou e falou, eu queria muito pedir pra você ficar com ele hoje, de novo, porque não tem ninguém que possa ir. E eu falei assim, mas como assim não tem ninguém? Caramba, tem 3 milhões de pessoas na família e ninguém pode ficar com ele? Ninguém quer ir. Eu liguei pra várias pessoas e ninguém pôde. E a minha avó, claro, né, apaziguadora e tal, falou, é porque o pessoal tem compromisso, não pode deixar o filho sozinho. Eu falei, pra sair pra farra, todo mundo arruma babá, né? Tudo bem, vó, beleza. Vou tomar banho, vou trocar de roupa e chego aí já pra ficar com meu avô. E aí eu fui. Quando eu decidi que ia, mesmo já tendo dormido com ele um dia antes, a minha tia, que era a minha madrinha, que eu falei pra vocês que me batizou na igreja, ela foi comigo. Porque nesse hospital especificamente, o quarto era um pouco maior, então dava pra ficar 2 pessoas. E fomos nós duas. E esse foi o último dia do meu avô, né? E quando a gente tava lá no hospital, foi muito engraçado, porque eu falei que ele era muito teimoso, né? E aí, ele tava com certa dificuldade pra respirar, e ele tava com aquele acesso aqui, né, do oxigênio. E todas as vezes ele ficava lá deitadinho na cama dele, e aí...
eu ficava de olho, porque ele tirava o negócio, ele não podia tirar de jeito nenhum. E aí todas as vezes eu ia lá e brigava com ele. Aí teve uma hora que foi muito engraçado, porque eu falei, vô, pelo amor de Deus, você não pode ficar sem isso. Você não pode ficar sem esse negócio no nariz. Aí ele olhou assim pra mim e falou, olha, eu vivi pra ver um mundo onde um neto quer mandar no avô. Gente, eu me acabava de rir com ele. E ele era engraçado, ele era aquela pessoa carrancuda, mas um amor. Ele era uma pessoa dura, uma pessoa muito firme, uma pessoa muito rígida, mas ele era uma pessoa que se derretia 100% se você chegasse lá e fizesse um carinho nele, sabe? Se você fosse amoroso com ele, ele virava uma rapariga, era isso. E aí, ele me dava lição de moral, ele queria me beliscar, falava, não briga comigo, você não pode brigar comigo, eu sou seu avô, eu que tenho que brigar com você, que eu sou mais velho que você. Aí eu falava assim, vô, não interessa, aqui nesse momento quem manda em você sou eu, você vai ficar com isso no nariz e pronto. Aí ele olhava pra mim assim, tipo, puto da vida, mas não falava nada. E aí nesse dia, estávamos eu e a minha tia, né, dormindo lá com ele no hospital. Essa minha tia, ela também faleceu, tem 2 anos, como eu falei. E ela sempre foi a pessoa mais próxima de mim em toda a minha família, né? Apesar da proximidade que eu tinha com os meus avós maternos, a minha tia, que era minha madrinha, ela era muito próxima de mim porque ela também ajudou minha mãe a me criar, né? Quando eu era criança, logo quando minha mãe se separou do meu pai, minha mãe precisava trabalhar e a gente não tinha com quem ficar, porque minha mãe não tinha dinheiro pra babar, então eu ficava na casa dela. E ela ajudou minha mãe a me criar, e ela sempre foi uma pessoa muito especial pra mim, eu tenho um amor assim infinito por ela. E aí, parece que foi uma coisa combinada, assim, né? Foi uma coisa escolhida por Deus pra que eu e ela fôssemos para o hospital naquele dia. Ninguém pôde, todo mundo teve seus compromissos, ninguém podia ficar com ele lá. E por alguma razão, que hoje, consciente, eu chamo de Deus, era para ser nós duas e fomos nós duas. E fomos para o hospital, ficamos com ele. Por volta das 2 da manhã, eu lembrei, a gente tava tirando um cochilo, eu e a minha tia, e eu lembrei que ele tinha mania de tirar o acesso do oxigênio. E eu acordei meio assustada e falei, meu Deus, eu preciso ver se ele não tirou o acesso do oxigênio. E saí correndo assim, né, tipo, rápido, mas sem fazer barulho para ele não acordar, para ver se ele tinha tirado o acesso, o canudinho lá, né, a mangueirinha. E quando eu fui até ele, com a luz um pouco apagada, eu lembro que eu fui com a lanterna do celular assim, ele estava deitado de lado, né, ele sempre deitava de frente, ele estava virado de lado, e aí eu precisei ir pro outro lado da cama, fazer um rodeio na cama para ver como ele estava. E aí, quando eu cheguei na frente dele, que eu vi, ele estava acordado e com a mangueirinha no lugar. Na hora eu até dei um suspiro de alívio, eu falei, ufa, ele não tirou, mas ele tava com o olho parado assim, perdido, o olhar perdido. E aí eu falei, vô, você tá bem? E ele não me respondia. Eu vou, e ele não me respondia. E aí eu percebi que alguma coisa muito estranha estava acontecendo. Eu nunca tinha visto ninguém morrer antes, então eu não sabia se ele estava exatamente morrendo. E aí eu me aproximei, eu lembro que eu sentei na cama, assim, tudo naquela agonia, sentei na cama, coloquei ele no meu braço, comecei a sacudir, ele olhou pra mim, ele deu o último suspiro e fechou o olho. E aí eu falei, ele morreu. Só que na hora, eu chamei minha tia e falei, tia, corre aqui que eu acho que ele não tá bem. E na mesma hora que ela levantou e foi lá ficar com ele tava deitado no meu colo, né? Então eu coloquei ele assim pra perto dela. E imediatamente eu abri a porta do quarto do hospital e saí correndo pelos corredores assim, gritando, médico, e aí, enfim, veio toda a equipe da enfermaria, né, pra socorrer meu avô. Eu lembro que foi uma cena muito difícil de ver, porque os médicos pediram pra eu e a minha tia sairmos do quarto, pra eles entrarem e verem o que estava acontecendo, e eu precisei pegar o meu celular que ficou dentro do quarto, né? E aí, sem pensar muito, Meg, vem cá, filha. Sem pensar muito, eu abri a porta do quarto, né, com os médicos lá dentro,
para pegar o meu celular. E quando eu entrei, eu vi uma imagem que ficou marcada assim na minha vida pra sempre. Que foi a imagem do médico tentando reanimar o meu avô, né? E eu lembro que quando eu entrei, que eu peguei o meu celular, que eu saí, eu olhei assim, eu fiquei travada, olhando para aquela cena, tentando entender e com um fio de esperança de que ele fosse voltar. E aí eu só escutava a minha tia gritando, né? Minha tia era muito apegada a ele também. A minha tia gritando, chorando. E eu fiquei muito preocupada, eu falei, caramba, eu preciso fazer alguma coisa porque eu não quero enterrar 2 pessoas hoje, porque se eu não for cuidar da minha tia, ela vai ter um infarto, vai ter um piripaque. Então, eu lembro que quando eu vi essa cena dos médicos lá tentando reanimar meu avô, eu fiquei muito chocada com aquilo. Foi uma cena que eu vou levar pro resto da minha vida, não vai sair da minha cabeça nunca. Isso tudo aconteceu no momento em que tudo na minha cabeça estava borbulhando, né? Com relação à minha crença, né? As minhas crenças. E eu lembro que o hospital que o meu avô ficava, que o meu avô estava internado nesse dia, era um hospital que... Meg, para! Era um hospital... Gente, não tem condições. Era um hospital que ficava em frente, quase em frente, Gabi que está aqui assistindo a live, ela vai lembrar, o Alfa de Boa Viagem. E esse hospital, ele ficava quase na beira-mar da Praia de Boa Viagem, em Recife. E aí, eu saí da sala, né, fui dar um suporte para minha tia, muito desesperada, minha tia ficou lá chorando. Só que eu precisei fazer uma coisa muito chata, que era, eu precisava resolver absolutamente tudo da morte do meu avô. Eu precisava assinar a certidão de óbito. Primeiro eu precisava assinar uma autorização para ele descer não sei se para UTI, ele foi entubado ainda, eu não lembro exatamente o que foi, porque foi tudo muito conturbado, mas eu tinha acabado de fazer 18 anos, eu era uma criança, né, maior de idade, mas com uma cabeça muito imatura, e eu precisei resolver absolutamente tudo. E a parte mais triste disso é que eu precisei ligar para todos os meus tios, todos os filhos do meu avô, incluindo a minha mãe, para dar notícia para eles, sabe? E foi a parte mais difícil. Eu lembro que minha tia ficou sendo consolada por uma enfermeira e eu fui até a enfermaria, liguei para cada um dos meus tios e precisei falar para eles o seguinte: eu preciso que você venha para o hospital porque meu avô morreu. E foi muito complicado isso, por quê? Porque os meus tios, eles são muito diferentes, né? Cada um tem uma personalidade muito diferente. E cada um reagiu de uma maneira muito diferente. Cada um que eu ligava, ou caía no choro, ou não acreditava, ou, né, tinha aquela reação, ok, eu já esperava. Todo mundo. A única pessoa que eu não consegui ligar para dar a notícia foi a minha mãe. E aí eu liguei pro meu irmão, falei para ele o que tinha acontecido e disse, vou deixar essa função com você vai ter que avisar para ela, porque eu não consigo avisar. Eu já passei por todos eles, eu deixei a minha mãe por último, né? Eu já passei por todos eles, eu não vou conseguir dar essa notícia para minha mãe, eu preciso que você faça isso por mim. E aí, obviamente, minha mãe ouviu o telefone tocar e já imaginava o que tinha acontecido. E pouco tempo depois, ai meu Deus, por favor, me socorre aqui. Eu não consegui falar metade do que eu queria porque ela não deixa. Eu tô falando sério, ela tá infernizando a minha vida. Uma live que eu tô aqui pra falar de Deus, a menina tá tocando terror que nem um capeta. Bom, então, o que aconteceu? Eu saí ligando pra todas as pessoas, pedi pra todos eles irem até o hospital e eles foram chegando aos poucos, né? E foi muito bizarro porque aquilo me incomodou um pouco pelo fato de que um dia antes, né, meu avô morreu de madrugada, mas assim, na noite anterior, quando minha avó ligou para todos os meus familiares, suplicando que eles fossem ficar no hospital com meu avô, todos eles deram uma desculpa e eu tive que ir novamente. E na hora que meu avô morreu, que todo mundo chegou lá, vocês imaginam a cena, né? Todo mundo, ai meu Deus, meu avô, que eu tanto amo, tô arrasada. E aquilo me incomodou, que eu falei, filho da puta, tá aí arrasada, mas na hora que ele tava precisando ficar no hospital, você não podia, né? E aí aquilo me incomodou, eu não queria ficar pra ver aquela cena, eu queria deixar eles lá se resolvendo. E amor, faz um favor pra mim, você pega um copo d'água, eu tô com muito sede. E aí
eu, muito incomodada, né, com aquilo tudo, enfim, eu era um pouco imatura também, já tinha que ter resolvido tudo ali, sem ter o mínimo de noção das coisas. Eu tive que resolver papelada de óbito, né, do meu avô, eu tive que consolar a minha tia, eu tive que engolir o meu choro, eu tive que engolir o meu sofrimento, porque eu também estava sofrendo muito, mas eu não tinha tempo, eu não tinha oportunidade ali para sofrer aquilo ali, não dava, não era o momento, eu deixei para sofrer depois. E aí, pra mim, seria demais ainda ver toda aquela cena de ai, como eu te amo, vovô, mas ninguém tava lá pra ajudar ele quando ele precisou. Então, como eu falei, o hospital ficava em frente à praia, né? E na medida que as coisas foram se resolvendo, que o pessoal foi chegando, já era quase de manhã, tava perto do dia amanhecer. Então eu lembro que eu, em silêncio, né, sem falar absolutamente nada, marido bom é esse, é que traz um copo d'água e um copo de coca. Então, sem dizer absolutamente nada, sem dar nenhuma satisfação pra ninguém, eu tinha 18 anos, tá? Alguém perguntou aqui. Caramba, sério que estão falando isso? Se era vontade de Deus, você está ali, não tinha por reclamar os parentes não terem ido. Garoto, eu tinha 18 anos. Que maturidade você acha que eu tinha pra encarar a vida como eu encaro hoje? Pelo amor de Deus, gente, eu tô contando a história, vocês esperem eu terminar, depois vocês fazem os julgamentos de vocês aí. E se for pra fazer julgamento, eu prefiro que vocês saiam, tá? Porque aqui não é pra fazer julgamento. Tô só compartilhando uma história. Quem não quiser ouvir, fica à vontade pra se retirar. Voltando ao assunto. Desci, muito chateada com tudo, muito triste. Eu queria um espaço pra chorar, eu queria um espaço pra sofrer aquilo ali, não podia. E eu fui andando, né, do hospital até a beira da praia, assim, né, que ficava em frente. E aquilo pra mim mexeu muito comigo, porque eu sentei na areia da praia, né, sozinha, absolutamente sozinha. E o dia começou a nascer e eu olhando aquilo ali, sabe aquele mar de começo da manhã, muito calmo, né? O sol nascendo, aquela água aquele vento meio frio, mas começando a esquentar por causa do sol. E eu comecei a olhar aquilo ali e comecei a perguntar: e aí, Deus? Onde tu estás? Cadê? Não tô te vendo. Né? Assim, eu tava com minhas dúvidas, né? Porque chegou uma hora que eu comecei a questionar, eu não tinha mais certeza alguma da minha falta de crença, não tinha mais certeza sobre o meu ateísmo, não tinha mais certeza sobre a não existência de Deus. E justamente no momento em que eu estava questionando isso, que eu estava, sei lá, de alguma forma me abrindo para outras interpretações, o meu avô morreu nos meus braços. Então, se isso aconteceu comigo, aquilo ali era a prova que eu precisava para ter certeza de que Deus de fato não existia. E eu comecei a conversar com Deus. Olha que loucura, essa é uma coisa muito curiosa, porque eu era ateia que mais conversava com Deus na vida, né? Exatamente isso, eu era uma pessoa muito convicta de que Deus não existia, ao mesmo tempo em que todos os momentos da minha vida eu ficava perguntando para Deus: cadê você? Ué, se eu não acredito nele, por que eu quero saber onde ele tá? Mas eu queria. Então, o meu ateísmo era um ateísmo de quinta categoria, né? Enfim, naquela cena ali, aquela cena me marcou muito, assim, né? Eu sentada de frente pro mar, na areia da praia, vendo o dia nascer, a natureza ali da forma mais bela na minha frente, meu avô morto no hospital, a minha família dilacerada. Eu não conseguia chorar, eu tava com aquilo preso dentro de mim, uma angústia, uma dor, enfim. E eu comecei a perguntar: cadê Deus? Nossa, cadê? Assim, você não me deixou na dúvida, então se prova agora. Como é que você se prova agora levando meu avô? E isso acho que é uma coisa muito doida, né, gente? Você se perguntar isso, porque a morte do meu avô era uma resposta de Deus. A vida acaba, né? Acaba. As pessoas morrem. E meu avô morreu. Então, aquilo ali realmente foi uma coisa que mexeu muito comigo, né? Aquele momento.
Mas eu segui, talvez aquilo mexeu também com a minha falta de crença, né? Eu talvez tenha recuperado um pouco o fôlego, assim, pra dizer, tá vendo? Eu tava certa, Deus não existe. E continuei seguindo a minha vida. E foi muito engraçado isso, porque a minha avó, que é uma figuraça, a minha família tem um monte de gente que é figura, gente. A minha avó era muito engraçada, porque ela tinha um relacionamento muito complicado com meu avô, sabe? Apesar de eles terem ficado juntos a vida inteira, eles tinham um relacionamento muito complicado. E meu avô, ele era um marido muito difícil. Então a minha avó já estava saturada do meu avô, achava que meu avô já estava devendo. E quando meu avô morreu, que a gente chegou na casa dos meus avós depois, eu lembro que eu virei pra minha avó e falei assim, vó, como é que você tá se sentindo? A minha avó, gente, vocês não vão acreditar. A minha avó virou pra mim e falou assim, eu tô aliviada. Agora eu vou poder viajar o mundo e ele não vai poder me impedir. Vocês acreditam que a véia soltou essa, gente? Tô aliviada, agora eu vou poder viajar o mundo, ele não vai me impedir. Pois não é que a bexiguenta viajou, porque eu tenho uma tia que mora no Canadá, tia Sandra, e a minha avó vai visitar minha tia várias vezes depois que meu avô morreu. Porque até meu avô morrer, ela não podia ir, né? Ela tinha aquele compromisso lá com ele. Apesar das tretas, ela era 100% comprometida com o casamento dela. Então ela não ia deixar meu avô sozinho e se danar lá pro outro lado da América, né? Então ela disse, tô aliviada, agora eu vou poder viajar, vou poder fazer o que eu quiser, vou poder curtir a vida. Minha avó, 90 e poucos anos, querem curtir a vida. E eu falei assim, vó, como é que você fala um negócio desse? Ela, você não sabe o que eu passei. Aí eu falei, tudo bem, você tem razão, não sei, então não vou jogar seu sentimento de alívio. Mas foi muito engraçado. E por muito tempo, eu não consegui chorar a morte do meu avô. Eu não conseguia, eu ainda tava com aquilo muito preso, assim, não dava, né? E eu lembro, eu sei o momento exato que eu chorei a morte do meu avô. Meu avô morava numa casa que era uma casinha de bairro, né? Um bairro humilde. E como todo pobre, tem mania de ficar sentado na calçada, né? E aí meu avô sentava todos os dias à noite na calçada para olhar o movimento da rua. E um dia, logo depois que ele morreu, né? A primeira, que a gente geralmente se reunia na sexta-feira. Foi a primeira sexta-feira que a gente foi para casa da minha avó sem o meu avô. E eu lembro que quando eu desci do carro da minha mãe, eu olhei para a calçada e eu vi, juro por Deus, eu vi a cadeira do meu avô e meu avô lá. Obviamente foi uma ilusão, assim, né? Eu tive a impressão de ter visto. Porque eu estava tão acostumada com aquela cena, que quando eu cheguei lá, eu falei, e aí numa questão de segundo caiu a ficha. Eu falei, putz, ele não tá mais aqui. Nunca mais eu vou vir aqui e eu vou encontrar o meu avô ali. E aquilo mexeu muito comigo. Foi quando eu finalmente consegui chorar a morte do meu avô, mas passou, né? A vida seguiu, a vida continuou. E eu segui com as minhas dúvidas, né? Com as minhas incertezas, sem saber se Deus existia ou não. Só que eu comecei a pedir para Deus, dizer assim, Deus, se você existe, eu tô achando que você existe. Você já me sacaneou demais aqui, eu tô achando que você existe. Se você existe, então começa a me mostrar isso. Eu não quero mais que você impeça alguém de morrer. Não é isso. Porque eu sei que a gente não tem como impedir ninguém, a gente não livra ninguém da morte, quando a morte precisa acontecer. Eu não quero isso mais. Eu quero que você toque meu coração. Eu quero que você faça com que eu acredite em você. Esse é o meu pedido. É isso que eu quero. Não quero nada diferente. Eu quero isso aqui. E eu lembro que eu pedia isso noite e dia para Deus. Noite e dia, noite e dia, noite e dia. E aquilo começou a me perturbar, gente. Aquilo começou a me deixar mal, angustiada. E sabe, aquela coisa. E cada vez mais eu tinha menos medo, menos receio de dizer que pode ser que Deus exista, né? Pode ser que tudo que acontece seja Ele. Lu, te amo. E aí, o tempo passou e chegou a vez de uma outra pessoa muito, muito, muito importante na minha vida morrer, que foi minha avó, por parte de pai, a mãe do meu pai, minha avó Leni. Eu já falei muito dela aqui,
Não sei se aqui no Instagram, mas eu lembro que no Facebook eu escrevia bastante sobre a minha avó, porque ela era uma pessoa demais. Ela era demais. 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 Não, então, a morte do meu avô não foi o ponto de virada, gente. O que eu tô dizendo pra vocês aqui é que, apesar da morte do meu avô, eu continuei tendo as minhas dúvidas. Não foi isso que me fez acreditar em Deus. Foi uma sucessão de acontecimentos, foram várias coisas que aconteceram que me levaram a me dar por vencida. Entendeu? Eu vou chegar nesse ponto. E aí, uma coisa muito doida aconteceu com a minha avó. Porque minha avó, ela era uma pessoa muito saudável, apesar de ter problemas, óbvio, como todo velho tem problema, minha avó também tinha os probleminha dela, mas minha avó era uma pessoa muito saudável, e o meu avô, que era casado com a minha avó, ele tinha descoberto um Alzheimer há um tempo, e o Alzheimer do meu avô era um Alzheimer, digamos que estável, assim, né? Ele não era aquele tipo de Alzheimer que agrava muito a ponto da pessoa esquecer como é que come, sabe? De ficar no estado quase que vegetativo, precisando de alguém para fazer tudo. Meu avô é uma pessoa lúcida. Ele só esquece, né? É um tipo de Alzheimer que eu lembro que o médico até me explicou, não sei se eu entendi certo, mas é um Alzheimer comum da velhice, né? E meu avô, ele tem esse Alzheimer, ele tinha acabado de descobrir esse Alzheimer. E quando meu avô descobriu esse Alzheimer, a gente ficou muito triste, ficou muito chateado, porque meu avô, ele era uma pessoa muito, muito maravilhosa também, né? E a gente sempre fica doído quando alguém que a gente gosta muito descobre uma doença, quando morre, enfim, a gente não aceita essas coisas. E aí, meu avô tinha descoberto esse Alzheimer e ele lidava bem com isso, né? Só que a minha avó, ela dizia o seguinte: eu tenho muito medo Ela sempre conversava com a gente sobre isso, e ela dizia assim: eu tenho muito medo do seu avô, de morrer antes do seu avô, porque ele vai sofrer muito se eu morrer antes dele. Ele vai sofrer muito, eu não sei se ele vai aguentar. Por quê? Porque eles eram um casal muito apegados. Ao contrário dos meus outros avós, que eram Tom e Jerry, o meu avô minha avó e meu avô por parte de pai, eles eram um casal maravilhoso, assim, do tipo que dançavam agarradinho, sabe? Se amavam. Na casa, na parede da casa do meu avô, até hoje tem um poema que ele escreveu a lápis para minha avó. Ele escreveu um poema a lápis na parede da casa. Ele era completamente apaixonado pela minha avó. Então ela sabia disso, ela sentia muito que se ele morresse, se ela morresse antes dele, ele ia sofrer muito, talvez ele não aguentasse. E a gente falava: imagina, avó, calma aí, tá tudo bem e tal. Mas no fundo a gente tinha um certo receio de que isso acontecesse mesmo. Mas o meu avô, ele já tinha um Alzheimer, ele já tinha umas complicações de saúde, e minha avó era super saudável. Então a gente já tinha, sabe quando a gente tenta prever as coisas, a gente tenta entender a vida, mas a gente não consegue, mas a gente tenta, né? Então a gente meio que tinha como certo de que, meu avô vai morrer antes, né? Ele é mais velho, ele já tem problemas, né? Ele já tem um Alzheimer, então minha avó, isso não vai acontecer, vó, fica tranquila, você não precisa se preocupar. E aí, como eu falei, né? A vida é um Corsa, como disse o Rasta, a vida é uma caixinha de surpresa. E a gente acha que sabe das coisas, mas aí Deus olha pra gente e fala: sabe nada, inocente. Deus não é o compadre Washington, mas ele diz na nossa cara: você não sabe de nada. Quem sabe sou eu. Um belo dia, a minha avó, que era muito saudável, ele deixou de ser adventista e descobriu que Ellen White era um carro. As pessoas que gostam de mim, que me acompanham aqui, admiram o meu trabalho e estão aqui assistindo essa live de coração, eu peço por gentileza que vocês printem esses comentários e me encaminhem depois, que eu preciso bloquear todas essas pessoas. Por favor, Rose, você que é uma querida, você faz isso por mim? Você fica incumbida dessa tarefa? Voltando ao assunto. A minha avó, que era muito saudável, um belo dia, ela caiu, né? Tava lavando roupa, não sei, ela caiu, machucou, bateu a cabeça e teve um aneurisma, né? Ela teve um AVC.
e ela estava sozinha com meu avô, né, em casa. Meu avô, ele já estava doente, enfim, né, como eu falei, já tinha descoberto o Alzheimer. E aí ela bateu a cabeça, teve um aneurisma, mas não sabia, né, aquela coisa, você não sabe, você não sente nada na hora. Ela sentiu uma leve tontura e foi deitar, né, na cama lá junto com meu avô. E a minha avó teve esse aneurisma, ninguém sabia. E por pura ironia do destino, eles estavam sozinhos em casa, minha avó e meu avô, eles moravam sós. O meu irmão, eu não sei se eu falei pra vocês, meu irmão é policial. E eu lembro que nesse dia, quer dizer, eu acho que ele estava de plantão nesse dia, ele estava longe, assim, de casa. E o meu irmão, como eu falei, ele é ainda, meu avô tá vivo, tá? Só pra vocês saberem. Mas ele sempre é muito apegado aos meus avós. Então, todos os dias, religiosamente, até hoje, o meu irmão vai na casa dos meus avós, todos os dias. Né? Ele tá sempre lá, ele é muito, muito, muito apegado. É como se fosse um filho mesmo, ele é o filho mais novo, é assim que a gente brinca. E aí a minha avó teve esse problema, né? Teve um aneurisma, ficou sozinha lá. Meu irmão estava longe, meu pai não estava em casa, eu acho. A minha madrasta talvez estava, não lembro exatamente como foi, porque não estava lá, né? Não sei, eu só fiquei sabendo por eles. Resumindo a ópera, alguma coisa tocou o coração do meu irmão, alguma coisa que hoje eu consigo chamar de Deus, tocou o coração do meu irmão. No meio do trabalho lá, ele falou: eu acho que eu preciso ir na casa do meu avô, vou lá ver como é que meus avós estão, porque eles estão sozinhos e eu preciso saber se eles estão bem. E aí ele saiu, foi até lá, e quando ele chegou lá, era muito engraçado, porque pra gente passar pra cozinha da casa dos meus avós, né, a gente precisava passar pelo quarto. E aí a gente sempre chegava, batia na porta, falava: vó, a gente chegou, e seguia pra cozinha. E meu irmão fez isso, né? Meu irmão chegou, bateu na porta e falou: vó, eu tô indo pra cozinha. Foi pra cozinha e normalmente a minha avó ia atrás, né? Levantava, ouvia e ia atrás. E ela não foi. E aí meu irmão percebeu que tinha uma coisa estranha. Voltou lá no quarto e quando chegou lá, viu que a minha avó tava, né, numa situação que eu não preciso entrar em detalhes aqui, porque não vem ao caso, né? Se tem gente tripudiando aqui em cima dessa história que eu tô contando, imagina se eu entro em detalhes, né? Esse bando de desalmado aqui não vale esses detalhes, né? Não merecem esses detalhes, mas vocês devem imaginar como fica uma pessoa que sofre um AVC e não tem socorro imediato. Meu irmão, por ser policial e ele ser uma pessoa treinada, imediatamente ele pegou a minha avó no colo. Minha avó, ela era gordinha, né? Então ele teve uma certa dificuldade, mas ele conseguiu pegar minha avó, imediatamente colocou a minha avó no carro, gritou pela minha madrasta e seguiu para um hospital. Chegou no hospital, a sorte, gente, é que eu não lembro que dia da semana era, mas eu acho que meu irmão conseguiu chegar rápido no hospital. E chegou no hospital, meu irmão falou: ó, ela tá assim, preciso que vocês atendam minha avó. E falaram: a gente não vai atender, porque não tem neuro de plantão aqui. Falou: não, mas não quero saber, eu preciso que vocês façam pelo menos uma triagem, pelo menos o primeiro socorro aqui, né? Óbvio, vocês têm que fazer alguma coisa. Não, a gente não vai atender porque era hospital público, tá, gente? Aí vocês imaginam como foi. Não vai atender porque não tem um neuro para atender a sua avó aqui. Imediatamente, meu irmão colocou a minha avó no carro novamente e levou para um outro hospital. E isso, o tempo passando, né? E o tempo é muito cruel às vezes. E ele levou minha avó para um outro hospital. E chegou nesse outro hospital, a resposta foi a mesma: não temos neuro, não podemos atender a sua avó. Só que nesse hospital deram uma instrução para o meu irmão e falaram assim: ó, tem um único hospital aqui que a gente sabe que tem um neuro de plantão, que é um hospital chamado Pelópio da Silveira. Quem é de Recife, quem é de Pernambuco vai saber. Eu morava em Recife, na Zona Norte. Esse hospital, ele fica muito longe. Muito longe. Ele dá assim uns 40 minutos de carro. Mas era o único hospital que tinha. E aí, meu irmão não teve dúvida.
colocou a minha avó no carro, levou para esse outro hospital. E nesse outro hospital a minha avó finalmente foi atendida. Só que por causa da demora, obviamente, no atendimento, o aneurisma que tinha estourado na cabeça dela já tinha provocado um desastre, né? Já tinha feito um estrago lá dentro e um estrago irreversível, né? Assim, não tinha mais o que fazer. De todo modo, ela foi direto para o bloco cirúrgico, né? Entrou no bloco cirúrgico e os médicos ainda chegaram a fazer a cirurgia, mas de fato não tinha muito o que fazer. Ela chegou consciente, eu acho, alguém perguntou aqui, mas muito pouco consciente, e foi direto pro bloco cirúrgico, né? E quando terminou a cirurgia, né, a gente foi todo mundo pro hospital, obviamente, foi uma loucura. Quando terminou a cirurgia, eu lembro que o médico, né, o neurocirurgião, falou pra gente o seguinte: olha, o que aconteceu foi muito sério, né? O fato dela ter demorado muito a ser socorrida complicou ainda mais a situação. Então, o panorama é o seguinte: ou ela não vai resistir em algum momento, ou ela vai resistir, mas vai ficar com sequela. Assim, é impossível que ela volte ao que ela era antes. Vocês estão falando do meu irmão? Vocês não têm noção do que é meu irmão, não, gente. Vocês não têm noção do que é meu irmão. Meu irmão é uma fortaleza, assim, é um negócio fora da realidade. E aí, ela tinha era a única possibilidade. Ou ela não resistiria, ou ela ficaria com sequelas. E a minha avó, ela era uma pessoa muito alegre. Minha avó era uma pessoa muito feliz. Minha avó era uma pessoa muito de bem com a vida. Não existia problema para minha avó. É muito bizarro, assim. A hora que você chegasse na casa da minha avó, ela tava rindo, ela tava dançando forró, que ela adorava Flávio Augusto, ela tava ouvindo a missa do padre Marcelo Rossi, ela tava fazendo comida gostosa. Essa era a minha avó, essa era a imagem que toda a família tinha da minha avó. Porque ela era uma pessoa incrível, assim, ela era uma pessoa muito maravilhosa. Então, quando a gente ouviu daquele médico, assim, que ou ela não vai resistir, ou ela vai ficar com uma sequela pro resto da vida, a gente ficou muito mal, assim, a gente ficou arrasado. E aquilo foi horrível de ouvir, sabe? Porque a imagem que a gente tinha, a lembrança que a gente queria ter da minha avó era essa. Tem alguém aqui que tá muito incomodada com a minha blusa abrindo? Flor, eu tô com um top preto por baixo. Fica tranquila, não se incomoda, é um top que tem aqui, tá? Foca no que eu tô falando. E aí, voltando ao assunto, pelo amor de Deus. Gente, como vocês são doidos. A gente ficou muito mal com aquele panorama, né? De tipo assim, poxa, perdemos a nossa avó. Porque se ela resistir, ela vai ficar com sequela. E se ela não resistir, a gente vai perder do mesmo jeito. Aquela avó alegre e feliz que a gente conhecia, não existe mais. E foi assim, terrível ouvir isso pra gente. Só que ela ficou na UTI, né, por 15 dias, eu acho. E aí vem uma parte da história muito complicada, que é o seguinte: meu pai, quando separou da minha mãe, eu tinha 4 anos, ele voltou a morar com os meus avós, né? E ele morou com os meus avós a vida inteira, mora até hoje com meu avô. E meu pai, como ele morou a vida inteira com os meus avós, depois que separou da minha mãe, ele era muito apegado a eles, né? Apesar do meu pai ser uma pessoa difícil também, como eu sou, como meu irmão também é, ele era quem estava ali 24 horas com os meus avós. Ele era muito apegado à minha avó, né? E quando aconteceu tudo isso, a minha avó, o meu pai, ele ficou muito, muito, muito abalado, mas ele também é uma pessoa muito dura, assim, ele é uma pessoa muito firme, né? Ele não queria dar o braço a torcer de sofrer naquele momento. E aí, ele não foi visitar minha avó no hospital, porque ele tinha essa coisa de assim, eu não quero ver a minha mãe assim, eu quero guardar da minha mãe a lembrança dela feliz, né? Da minha mãe que eu conhecia na minha vida inteira.
Eu não quero ter essa lembrança da minha mãe na UTI, né? Num coma induzido. Eu não quero isso. Só que o tempo foi passando, a gente cada dia mais, cada vez que a gente chegava no hospital para a visita da minha avó, porque tinha o horário certinho da visita, a gente perdia um pouco das esperanças, porque cada vez que a gente conversava com os médicos, eles falavam, olha, a situação continua sendo essa, a gente não tem nenhuma perspectiva de melhora, é isso, não tem o que fazer. E eu falava pro meu pai, vai visitar a minha avó, por favor, vai lá, você precisa ver ela precisa ver você, ela tá viva, ela precisa saber que você esteve lá. E ele muito firme, muito resistente, não vou, não quero ir, não vou. E aí, não foi até o último momento. Eu entendo o lado dele, obviamente. A gente não tem como saber como as pessoas vão reagir a esse tipo de coisa só quando a gente passa por isso, né? Então, meu pai sofreu muito, sofre até hoje, claro, mas ele se recusou mesmo. E a gente ia todos os dias eu ia no horário da visita e conversava com a minha avó e ficava lá falando com ela. O ano que isso aconteceu foi 2017, tá, gente? Só pra vocês terem... 2016 ou 2017, não lembro. Acho que 2017. E eu conversava com a minha avó e contava as coisas pra ela e contava do dia. E era isso. Fiquei aproveitando os últimos momentos ali com ela, né? Chegou um momento que já não tinha mais o que fazer, né? E aí os médicos vieram falar com a gente, precisaram conversar com a gente, eles reuniram a família, né? Que no caso fomos eu, meu irmão, meu tio e os meus primos, e disse o seguinte, amor, atende aqui. E disse o seguinte, a gente precisa conversar com vocês porque não tem mais o que fazer, assim, já foi, né? Ela tá acordada aqui porque os aparelhos estão ligados, a vida dela está sendo sustentada pelos aparelhos, não tem o que fazer. E a gente precisa conversar com vocês para saber o que vocês vão decidir a respeito disso. Se vocês querem desligar os aparelhos ou se vocês querem esperar a vida seguir o seu curso, né? E aí, obviamente, foi uma decisão muito, muito, muito difícil, né? A gente não queria tomar essa decisão. A gente se recusava a ser responsável de alguma forma pela morte da minha avó. Então o médico fez assim, a gente vai fazer o seguinte, existe um teste, né? Eu não sei exatamente como mas existe um teste que a gente faz que é para ver se ela vai conseguir ter alguma reação, né? Se ela vai conseguir reagir de alguma forma. Então eles passam, não sei se é 48 ou 28 horas fazendo esses testes assim a cada momento, né? Sobre a situação para ver se ela vai ter algum tipo de... Doppler, é isso mesmo, alguém falou e é isso aí. Para ver se ela vai ter algum tipo de reação. Então eles fazem cócegas, eles fazem, enfim, vários testes. E todos os testes que fizeram, o teste de morte cerebral, isso aí. Todos os testes que fizeram, ela não respondeu a nenhum, né? E aí foi quando o médico chegou pra gente e falou assim, olha, ela não respondeu a nada, a gente seguiu todo o protocolo, ela não teve nenhuma reação a nenhum dos testes que a gente fez, e aí a gente precisa que vocês decidam, porque ela já teve a morte cerebral, né? Ela tá viva ainda, assim, né? O coração ainda bate por causa dos aparelhos. A gente precisa que vocês tomem essa decisão. E obviamente que o meu irmão, que era talvez a pessoa que tinha a decisão que mais pesava naquele momento, né? Ele tinha a decisão que mais pesava naquele momento, justamente pelo fato de que o meu irmão, ele foi a pessoa que a vida inteira sempre cuidou dos meus avós, né? Fecha essa porta aí, amor, por favor. Então, era uma situação que, obviamente, os filhos precisavam decidir, meu pai precisava decidir, meu tio precisava decidir, mas a gente levou em consideração que a decisão do meu irmão talvez tivesse um peso um pouco maior, porque ele era muito importante para os meus avós e os meus avós eram muito importantes para eles, sem dúvidas.
E aí meu irmão virou e falou assim, jamais, não vou fazer isso. Ela vai morrer quando chegar o dia. Se ela tiver que ficar 1 ano aqui nesse hospital, eu venho ficar com ela todos os dias. Se a gente não puder, se ela não puder ficar no hospital, por razões óbvias, a gente leva ela para casa e ela vai ficar assim até o dia que ela decidir ir por conta própria. A gente não vai fazer isso. Eu me recuso a fazer isso. Eu não vou ser responsável por isso. E a gente, obviamente, seguiu o voto do relator, né? E foi assim que aconteceu. A gente manteve as coisas desse jeito. A gente nunca ia... Vocês têm noção do que é dizer, beleza, pode desligar os aparelhos? Vocês teriam coragem de falar isso pra alguém? Eu não. Eu não consigo me imaginar repetindo essa frase, assim, em voz alta, sabe? Desliga os aparelhos? Nunca, jamais. Então, a gente tomou essa decisão e falou que isso não vai acontecer. E esse tempo durou 15 dias, né? Minha avó ficou na UTI ainda por 15 dias e foram 15 dias a gente indo visitar ela todos os dias e conversar com ela todos os dias. Falar, vó, acorda, vó, sai dessa, vó, pelo amor de Deus. Cadê você dançando? Cadê você fazendo meu purê de girimum? Cadê você fazendo minha farofa? Cadê a feijoada? Cadê o galeto do sábado? Você não vai, a gente não vai deixar. Então todos os dias a gente ia lá, todos os dias a gente conversava com ela e meu pai não ia. Todo mundo foi lá e todo mundo conversou e meu pai não foi, em momento algum. E aí chegou um dia, né, que a gente saiu lá do horário de visitação e eu lembro que eu falei com meu pai já um pouco chateada, assim, né? Pô, você não vai? Caramba, como assim? Né? Tipo, a nossa avó tá 15 dias na UTI, você não vai visitar ela? Como é que pode? Isso não existe e tal. É difícil você compreender como o outro sente a dor que ele sente, né? Então eu meio que fui até meio rude com meu pai, assim, digamos, mas chegou um momento que a gente foi embora, né? Saiu da visita, né? Do horário de visitação, foi para casa e esse dia, inclusive, foi um dia que a gente sentiu que, sei lá, sabe aquele sentimento estranho? Que você não sabe explicar o que é, mas você só sente. E aí a gente foi pra casa, né? Eu e meu irmão a gente foi pra casa e a gente tava dormindo, né? Acho que era de manhã bem cedo, talvez. Não lembro exatamente a hora. E aí ligaram do hospital pro meu irmão. E aí disseram assim pra ele, olha, sua avó morreu, a gente precisa que você venha até o hospital. E é isso. E aí ele bateu, tava dormindo na hora, ele bateu na porta do meu quarto. Quando ele abriu, eu já acordei assustada, né? Quando ele abriu a porta do meu quarto, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, a gente não falou nada, assim. Eu olhei e falei, ela morreu, né? Ele falou assim. E aí, levantei, troquei de roupa e a gente foi pro hospital, né? Chegou lá no hospital, a gente foi entender o que tinha acontecido e aí foi muito... Gente, a vida é muito doida. A gente foi conversar com os profissionais lá que estavam no plantão na UTI nesse dia. E aí eu lembro que alguém, eu não lembro quem foi, se foi a enfermeira, se foi o médico, foi explicar pra gente, né, o que aconteceu e falou assim, olha, ontem, depois que vocês foram embora da última visita, ela tava, né, a condição dela estava estável ainda, porque já estava antes. Mas aí teve um rapaz que veio visitar ela, né, já bem tarde da noite. E aí passou um tempo com ela aqui, e aí ele foi embora, e logo depois, assim, pouco tempo depois que ela foi embora, que ele foi embora, esse rapaz foi embora, a saturação dela começou a cair, os batimentos começaram a cair, e aí ela parou. Foi isso que aconteceu. E aí, a gente ouviu aquilo ali, tipo, um rapaz que veio visitar ela, mas que rapaz? E a gente ficou assim, tipo, tentando entender quem era essa pessoa que tinha ido visitar a minha avó, né? Assim, já depois do horário de visita, e tinha sido meu pai. Ele se convenceu e foi lá. E era isso que faltava, né? Eu acho que ela ficou ali esses 15 dias esperando o momento pra se despedir dele, né? Ela não queria ir embora sem falar com o filho, sem se despedir do filho dela. E aí minha avó morreu, e foi assim que aconteceu. E aí vocês
perguntaram Foi muito doido, gente, porque, assim, meu irmão, ele... Uma fortaleza, né? Não falava nada, assim. Eu não sei nem se ele tá vendo essa live, se ele estiver assistindo essa live, talvez ele fique um pouco chateado comigo por estar contando essa história, mas é importante pra mim fazer isso, eu sei que pra vocês também é. E aí, a gente foi embora, assim, meu irmão, uma fortaleza, não derrubava uma lágrima, quieto. Eu fui com a minha mãe, apesar de ser divorciada do meu pai há 20 e tantos anos, ser casada com meu padrasto há uma vida, ela era louca pela minha avó, porque como eu falei pra vocês, minha avó era uma pessoa muito maravilhosa, muito doce. Então minha mãe teve uma relação com a minha avó assim a vida inteira. E eu lembro que a minha mãe foi até a casa da minha avó, buscou uma roupinha pra ela, uma roupa que acho que foi a gente que deu pra ela de presente, pra ela ir pra formatura do meu irmão. O sonho dela era ver meu irmão se formando em Direito, e ela conseguiu ver o meu irmão se formando em Direito. E ela usou a minha mãe pegou essa roupa, foi a roupa que ela usou que a gente vestiu ela no enterro, né? E foi tudo muito difícil, assim, mas as coisas aconteceram na hora que deveriam ter acontecido, né? As coisas aconteceram na hora que tinham que ter acontecido, da maneira que tinha que ter acontecido, e era isso. Foi assim que tudo aconteceu. E naquele momento, eu lembro que quando a gente estava voltando para casa, né, eu e meu irmão, do hospital para poder organizar as coisas, foi muito engraçado porque a gente veio no carro assim, né, os dois em silêncio absoluto, né, sem conseguir falar uma palavra. E aí começou a tocar uma música do Ed Sheeran no carro, que até hoje eu não consigo ouvir essa música. Vocês devem imaginar a razão, eu não consigo ouvir essa música. Sempre que começa a tocar eu mudo, eu não consigo. E aí a gente ouviu essa música e a gente olhou assim um pro outro. E ele olhou pra mim e falou assim, Deus sabe o que faz. Meu irmão muito ateu, né? Meu irmão muito convicto ali daquilo. E ele disse, Deus sabe o que faz, né? E aí eu olhei pra ele e falei, Deus sabe o que faz. E aquilo pra ele foi uma chave que virou. Pra mim foi uma confirmação daquilo tudo. E aí vocês perguntaram do meu avô. Vocês lembram do Alzheimer do meu avô? Esse Alzheimer foi um presente de Deus e a gente não sabia. A gente sofreu muito, a gente ficou muito triste quando soube disso, mas se não fosse o Alzheimer do meu avô, talvez a minha avó estivesse certa e ele não tivesse superado isso. Por que que ele conseguiu superar? Porque ele não lembra. Vocês entenderam? Porque a gente não precisou dizer. Ele não lembra. Ele pergunta e esquece. É isso. A vida é isso. Então, as dores que a gente sente hoje, muitas vezes elas são uma lição de Deus na nossa vida, né? E a gente não sabe. Porque a gente não sabe dos planos de Deus. Esse é o ponto. Vocês estão entendendo? A gente não faz ideia, a gente não sabe de nada, de absolutamente nada. A gente contesta, a gente sofre, a gente se magoa, a gente briga com Deus, a gente questiona, a gente fala, por que você está fazendo isso comigo? Mas a resposta de Deus não vem agora. A resposta de Deus não vem no momento que a gente quer. A resposta de Deus vem no momento que Ele acha que tem que dar. E Ele sempre dá essa resposta, ela sempre vem. Não importa o dia, não importa a hora, não importa quando, pode ser amanhã, pode ser daqui a 20, pode ser daqui a 100 anos, mas uma hora a resposta vem. E quando a gente se deu conta, quando a gente realizou tudo isso, quando a gente se instalou ali na realidade, a gente falou, caramba, olha só a vida como é doida, né? E isso foi essa sucessão de coisas que aconteceram na minha vida que fizeram com que eu parasse de subestimar Deus, com que eu me colocasse no meu lugar de ser humano desse tamanho, que não sabe absolutamente nada na vida, nada sobre a vida, que não tem nenhum conhecimento sobre nada, sobre os planos de Deus, porque a gente é muito pequeno, gente. E foi quando eu me dei conta do meu tamanho, foi quando eu entendi qual era o meu tamanho nesse mundo, porque eu me achava muito grande, né? Eu achava que eu era muito grande. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de religião, eu não preciso acreditar em nada. Não preciso. Eu estou bem sozinha, eu preciso acreditar em mim, né? Eu acredito em mim, eu acredito no ser humano, mas o ser humano não é nada sem Deus. O ser humano só existe porque Deus existe. Então, quando eu me dei conta de qual era o meu tamanho,
diante, a Aline, que tá aqui, ó, minha ex-cunhada, linda, que eu amo tanto, que acompanhou tudo isso, né, Aline? Você lembra de boa parte dessa história. A gente não sabe de nada. A gente não tem noção de nada. Então, quando eu consegui entender qual era o meu tamanho, que eu era desse tamanho, que eu era pequena, foi quando eu consegui ver o quanto Deus era grande. Porque quando a gente se diminui, isso é batata, assim, é muito certo. Quando a gente se diminui, a gente consegue enxergar a grandeza de Deus. E quanto a gente segue achando que sabe tudo, e quanto a gente segue arrotando livros e ciência e, sabe, termos técnicos e que se não for assim, então não é, que a gente acha que sabe, a gente não tem noção do que é Deus, a gente não tem noção do tamanho de Deus, a gente não consegue enxergar. Quando a gente se diminui é que Deus cresce na nossa vida. Isso é um fato. E foi justamente essa sucessão de coisas, né? Eu contei tudo isso aqui pra vocês porque não teve um ponto de virada. Vocês estão entendendo qual é o lance aqui? Não teve um encontro, não teve uma aparição, não vi a Nossa Senhora na minha frente, né? Eu não vi o rosto de Jesus numa nuvem. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso. E uma vez eu escrevi isso num texto e eu reforço aqui para vocês. Eu, que não via Deus em absolutamente nada, em determinado momento da minha vida, eu conseguia ver Deus em absolutamente tudo, porque Deus é tudo. Então, esse é o grande ponto. Se teve uma virada, a virada foi esse entendimento, e não os acontecimentos, mas o entendimento que eu passei a ter a partir disso, né? Então, eu passei a entender que Deus era... A gente tem essa coisa, né, de tipo, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom o tempo todo. Mas Deus não é só o sorriso que a gente carrega no rosto. Deus é a lágrima que a gente derruba. Deus não é só o sucesso profissional, a promoção no emprego, a felicidade de conquistar um objeto que a gente quer, da gente conseguir um carro, da gente conseguir comprar uma casa. Deus não é só isso. Deus é a dor. Deus é o sofrimento. Só que Deus não é o sofrimento à toa. Deus é o sofrimento de hoje para o conforto de amanhã, para o consolo de amanhã. E é isso que a gente não entende. Então a gente se questiona muito, né? Assim, poxa, se Deus existe, por que tantas pessoas sofrem no mundo? Porque Deus também é isso. Deus, ele é uma lição pra gente, na alegria e na tristeza. Se a gente tá feliz é Deus, a gente tá triste é Deus, porque tudo é um ensinamento pra gente. E todo esse sofrimento que a gente encara na vida, porque a vida é sofrimento, a vida é constante sofrimento, e essa é a coisa mais difícil para as pessoas entenderem. A gente mimimiza as coisas, a gente sentimentaliza as coisas, a gente fica desesperado porque precisa lidar com... E a gente esquece que a vida é isso. 99% do tempo a gente está se ferrando, porque a vida é sofrimento, né? O Jordan Peterson fala muito isso. Life is suffering. Life is suffering. A vida é sofrimento. Não tem o que fazer. Então, é no sofrimento, é na dor, é na desgraça, é na tristeza, é na lágrima que a gente cresce. É aí que Deus faz a gente crescer, é aí que Deus faz a gente amadurecer. Se a gente não... Deus é um pai pra gente como os nossos pais também são, né? Os nossos pais ensinam pra gente a vida sendo como ela é, né? A gente não... Um pai que educa um filho sem restrições, sem regras, sem deixar que o filho passe por privações, ele não educa esse filho, né? Ele não está educando esse filho. Quem ama, proíbe. Quem ama, impõe regras. Quem ama, deixa que o outro sofra, porque o outro aprende no sofrimento. E Deus é um pai pra gente como os nossos pais são, né? Então, é assim que funciona. Deus poderia. Eu descobri que eu tenho uma doença, né? E Deus poderia me curar? Claro que sim. Poderia. Jesus curou muitos enfermos. A gente sabe disso. Mas ele precisa que a gente passe por essas coisas, porque se não for assim, a gente não cresce, a gente não amadurece. E que amadurecimento é esse? É um amadurecimento para a gente entender que a nossa vida, que o nosso reino não é aqui, não é desse mundo, né? Não é a vida que a gente tem que buscar é a vida eterna,
Não é isso aqui, não é agora, né? Não é o prazer passageiro, o prazer que a gente consegue desfrutar no dia a dia. É muito mais do que isso. É a salvação, entendeu? Então, esse é o ponto. E aí toda essa história que eu contei pra vocês, né, de ter passado pela igreja adventista, de ter me distanciado daquilo, de ter passado por situações muito difíceis que fizeram com que eu enxergasse a beleza de Deus ali. Porque a gente tem uma coisa que é muito habitual, né? A gente gosta de achar que Deus ele existe quando tá tudo bem, né? Ai, ganhei na Mega Sena, Deus é maravilhoso. Ai, meu filho nasceu com muita saúde, Deus é maravilhoso. Ah, fui promovido no meu emprego, Deus é muito maravilhoso. E quando a gente tá na merda, Deus não é maravilhoso? Deus deixa de ser maravilhoso? A gente tem muita dificuldade de enxergar isso, né? A gente gosta de louvar, né? A gente gosta de repetir o nome de Deus incontáveis vezes quando as coisas estão bem, estão indo bem, quando tá tudo bem. Quando a gente tá mal, quando a gente tá na merda, aí a gente tem dificuldade. Aí a gente bloqueia. Aí a gente não consegue dizer que Deus é maravilhoso. Porque pra gente, Deus ser maravilhoso é Deus dar tudo que a gente quer. E não é isso. Essa não é essa a lógica, entendeu? Então, eu precisei passar por todas essas coisas na minha vida, né? Eu precisei enfrentar a vida como qualquer outra pessoa. Não tô aqui dizendo que a minha... Claro que não é esse o ponto. Mas eu precisei vivenciar cada uma dessas coisas da forma como eu vivenciei para que eu conseguisse estar aqui hoje falando isso com vocês. Se não fosse por isso, talvez eu ainda estivesse lá atrás repetindo Deus está morto, né? Ou aqueles jargões que a gente fica, né? Aquele discurso pronto que a gente fica repetindo para tentar se resguardar de alguma coisa. Então, isso foi fundamental para mim. E aí vocês vão perguntar, né? Beleza, Mário, ok, a gente entendeu, a gente sacou, né? Então você se tornou cristã, você se tornou uma pessoa que acredita em Deus. Isso. Mas e como você se tornou católica? Aí vem a outra coisa. A história sobre isso não é muito mirabolante. Vocês estão entendendo? Não tem nada demais. Eu poderia dizer para você, trazer toda uma base teológica. Eu poderia trazer aqui Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Poderia trazer toda essa galera que é incrível. Mas não foi isso. Não foi isso. Eu tô sendo muito honesta com vocês. Eu sinto que o meu lugar é ali. É só isso. Entendeu? Eu já frequentei outras igrejas. Eu já fui adventista, já fui para terreiro de Macumba, eu já fui para centro espírita bastante, né? Frequentei centro espírita. Nada daquilo me preenchia. Eu não tô dizendo que vocês estão errados, quem não é católico está... Não sou eu que faço esse julgamento. Vocês estão entendendo? Não sou eu que faço esse julgamento. Eu tô dizendo que pra mim, aquilo não fez com que eu encontrasse sentido. Não foi ali que eu senti que aquilo que eu pertencia. Não era ali. Quando eu entro numa igreja, quando eu entrava na igreja católica, e isso desde sempre, tá? Desde quando eu era muito ateia. Às vezes, eu era ateia, mas eu não era sem noção. Então, eu ia pra casamento, batizado, o que tivesse aí, eu ia. Sempre que eu entrava numa igreja, eu ficava extremamente emocionada. E eu não sabia o que era. Sabe qual era a desculpa que eu dava? É porque é muito bonita, né? A igreja católica é muito bonita. Em Recife tem muitas igrejas que são igrejas barrocas, né? Igreja real, oficial, né? Não aquela igreja católica que parece um hospital de guerra, mas uma igreja de verdade. Inclusive a foto que eu postei aqui ontem para anunciar a live é na igreja da Madre de Deus, lá no Recife, que é uma das igrejas mais lindas que eu já vi na vida. E eu tinha essa coisa de dizer assim, não, eu fico me sentindo emocionada porque a igreja é muito bonita, né? A igreja é linda, a igreja é maravilhosa. E de fato, óbvio. Mas não era só isso. Só que eu não sabia, eu não entendia. Então, quando eu finalmente decidi, né, que eu iria voltar para a igreja católica, porque foi o único lugar que eu me senti realmente, que eu vi fazer sentido para mim, que para mim era aquilo ali. Quando eu estava ali, eu me sentia em casa. E aí, quando eu tomei essa decisão
de voltar para a igreja, né? Voltar para a igreja não é voltar para a igreja, porque eu nunca fui da igreja, né? Mas de ir para a igreja, né? De fazer parte do corpo de Cristo, eu fiz isso de coração muito aberto. E algumas pessoas foram muito importantes para mim nesse momento. Eu não sei se a Juliane está aqui me assistindo, mas a Juliane é minha amiga, é uma amiga maravilhosa que eu tenho, que me influenciou muito. Me influenciou muito mandando 3 milhões de áudios para mim no WhatsApp, tirando as minhas dúvidas sobre a Igreja Católica, e vários outros amigos, né, que de certa forma me ajudaram ali. Então, quando eu decidi isso, eu decidi de coração aberto. Eu falei assim, caramba, é isso que eu quero viver, é aqui que eu me sinto em casa. Essa para mim é a casa de Cristo, é aqui onde eu me encontro. E assim, eu vou dizer para vocês, algumas pessoas já me encontraram na missa aqui várias vezes. Alguns seguidores. Eu tô indo todo domingo, eu vou agora por causa da pandemia. Infelizmente eu tô assistindo a missa online, mas alguns seguidores já me encontraram aqui. Nunca teve uma missa, até hoje, nunca teve uma missa que eu fui e eu não chorei que nem criança quando você rouba um pirulito. Não teve, simplesmente não teve. Eu choro, mas eu choro e choro e choro e eu não sei o que é. Não consigo explicar pra vocês. Não consigo dizer assim, é porque... Não sei, eu só choro. Eu choro, porque aquilo me emociona, aquilo me toca. Quando o padre fala, quando eu ouço a homilia, eu sinto vontade de chorar. Quando a orquestra canta, eu sinto vontade de chorar. Quando eu olho pra a igreja e eu vejo tudo aquilo, como aquilo foi construído. Quando eu olho, agora eu sei a história de cada um, né? Eu me emociono, eu choro, e é isso aí. Então é lá que eu me sinto em casa, é ali que eu me sinto bem, é ali que eu me sinto à vontade, é ali que eu me sinto acolhida, é ali que eu me sinto próxima de Cristo, é ali que eu me sinto próxima dos valores que eu tenho, da caridade. Isso para mim com certeza é um dos valores mais sólidos que eu carrego, a caridade, a importância de você fazer caridade. Então é lá que eu me encontro, é lá que eu sinto isso. E quando eu percebi que aquele ali era o meu lugar, eu falei assim, eu não quero fazer as coisas pela metade. Eu não quero chegar aqui e ser alguém que vem na missa no domingo só para poder sair para almoçar com a família. Eu quero viver isso aqui. E aí eu procurei a minha igreja, procurei o pároco, procurei o pessoal da igreja e falei assim, eu quero fazer a catequese. Eu quero fazer a catequese e dessa vez eu não vou fingir que estou com o demônio no couro. Dessa vez eu vou de coração. E aí eu estou fazendo minha catequese, estou fazendo as aulinhas para poder fazer a minha primeira Eucaristia, para depois poder fazer a minha crisma, para depois conseguir me casar na igreja, para poder comungar. Todo católico que não comunga tem o sonho de poder fazer isso, e eu tenho. Então, para mim foi isso, essa foi a minha história. Por que a Igreja Católica? Porque para mim é ela, é isso. Eu poderia trazer várias referências para vocês. Não, aqui ó, nessa página tal, fulano disse que é a Igreja Católica. Claro, fulano disse em algum momento, mas para mim a razão é essa. É lá que eu me sinto na casa de Deus. É lá que eu me sinto bem, é lá que eu me sinto, é lá que eu enxergo os meus deveres, entendeu? É lá que eu entendo que ser cristão, que ser católico, que a gente tem essa coisa, né, de tipo assim, muita gente fala, é muito difícil ser católico. É muito difícil, e a ideia é justamente essa. É justamente essa. Não é para ser fácil, né? Não é para ser fácil, né? É penitência, gente, é penitência todos os dias. É isso, Jesus morreu na cruz para me salvar, foi torturado, foi julgado, apanhou que nem apanhou pra cacete lá pra me salvar, e eu vou ficar reclamando que eu tenho que ir pra missa todo domingo? Eu vou ficar reclamando que eu tenho que rezar o terço? Ai, nossa, quanto sofrimento, né, gente? Então, assim, não é fácil não, mas a ideia é que realmente não seja. Então, assim, foi lá que eu entendi, que ali eu encontrei o meu propósito. Obviamente, como todos nós, sou uma pecadora, sou alguém que tenho muitos erros, que tenho muitas falhas. Jamais serei alguém que estarei livre disso, porque eu sou um ser humano, né? Eu não sou Jesus, não sou Deus, não estou livre dos erros terrenos, né? Dos pecados, não estou livre disso, mas eu sigo fazendo aqui a minha parte, né? Sigo fazendo o que eu
acho que tem que fazer. Então, essa é a história que eu queria compartilhar com vocês. Seguimos aqui para 2 horas de live, foram mais de 2.000 pessoas aqui ouvindo meu testemunho sobre Deus, e eu realmente não sei como agradecer a vocês por essa companhia, porque poderia ter 10 pessoas aqui, mas tem muita gente. Então isso significa que é muito importante falar sobre isso. Eu fico muito feliz de ver que vocês estiveram aqui, que vocês ouviram essa história. Peço que vocês respeitem tudo que eu passei, óbvio, não preciso pedir isso, mas às vezes falta um pouco de bom senso a algumas pessoas. E, enfim, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Gente, eu falei pra vocês que ia ser só um bate-papo despretensioso, que ia ser uma conversa de boas. Não vim aqui para dar uma aula para ninguém, não vim aqui com a base teórica, não vim aqui para falar sobre teologia, não, nada disso. Era uma conversa franca, aberta, com o direito a Margarete tocando terror, com o direito ao porteiro ligando aqui, com tudo isso, porque eu queria que isso fosse muito natural, para poder conversar com vocês de maneira muito natural. Então esse era o ponto, foi assim que tudo aconteceu. Espero que vocês tenham entendido, né, tudo. Se tiver ficado alguma dúvida, depois vocês me perguntam aí. Responderei com todo carinho, com o maior prazer. Então, é isso, meu povo. Muito obrigada por vocês estarem aqui, sério. Ainda tô chocada com a quantidade de gente que ficou. Muitos amigos queridos aqui, o Nando, a Gabi, a Luísa, a Ju, que eu falei que eu não sabia se a Ju estava assistindo a live, mas ela tá assistindo a live. Amo muito todos vocês. Vocês são meus irmãos todos, vocês sabem disso. Muito bom saber que vocês ouviram essa história. Vocês já sabiam, vocês já conheciam, mas estiveram aqui do mesmo jeito me ouvindo. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Boa noite pra vocês. Vou deixar a live salva pra quem quiser assistir depois. Quer dizer, eu vou pensar se eu vou deixar essa live salva, porque eu falei muita coisa, muito pessoal aqui. E vocês sabem que a internet muitas vezes é um esgoto a céu aberto, né? Não dá pra gente confiar. Mas, enfim, vou pensar direitinho sobre isso. E agradeço imensamente o carinho de todos vocês aqui. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até já.